Fala meu mano, imagine o seguinte, você é um nerd solitário com gostos esquisitos, ninguém curte você e tu é solitário, mas então você descobre o segredo das garotas mais bonitas do colégio. E o que será que pode vir disso, né? Descubra no recapzinho desse anime aí, mano. E se você curtir, já sabe, né? Deixa seu like e bora pro conteúdo. O anime começa em uma sala de aula qualquer do ensino médio, onde a gente conhece Takuya, um garoto do primeiro ano que se autoproclama otaku, mas daqueles bem comuns. Esse cara tem uma obsessão específica, animes voltados pro público feminino. O nosso prota tá no mundinho dele admirando o rascunho exclusivo de Bridgemon, seu anime favorito, guardando aquilo como se fosse uma relíquia sagrada. Já dá pra ver, né, que esse moleque aí, né, sabe, né? De repente entra em cena a Kotoko. Kotoko é foda. Uma garota loira com uma tal vibe meio patricinha, quem sem pedir permissão arranca o rascunho das mãos dele e começa a fuçar. O nosso prota já entra em pânico, suando frio, enquanto vê o seu precioso item nas mãos de alguém que claramente não faz ideia do valor daquilo. Nisso, logo a Kotoko começa a fazer perguntas e ainda confunde Bridgemon com outras franquias mais conhecidas. E o nosso prota tenta explicar sobre o que é, mas tá tão nervoso que quase trava na fala. E é bem nessa hora que aparece a Mani, a melhor amiga de Kotoko, a outra patricinha com ar de modelo, fria e distante, sempre grudada nela. Na cabeça de Takuya já era, mano. Ele acha que essas garotas só estão ali para zoar um otaku como ele. Só que pra surpresa do nosso prota, a Mani solta uma informação super detalhada sobre um personagem de Bridgemon, deixando Takuya completamente chocado. Como que uma patricinha como ela sabe tanto assim? Enquanto isso, Kotoko continua mexendo nas coisas do Takuya, pega um chaveiro da mochila dele e começa a rir achando fofo. Pro nosso prota, esse momento é tipo um campo minado. Por outro lado, ele fica animado vendo que alguém está interessado naquilo que ele gosta. Por outro, ele tem medo de ser tudo uma armadilha pra zoar com a cara dele. Nisso, ele percebe que a Mani parece meio tensa, mas quando o nosso prota pergunta se ela tá bem, a Mani se solta e até oferece de emprestar um mangá da série. O Takuya fica sem entender se ele tá sonhando ou se essas garotas realmente têm um lado nerd escondido. E ele fica tão feliz com isso aí, que ele vai logo no banheiro pra ficar sozinho. Nisso, enquanto ele tá ali no banheiro, ele pega o celular, né, pra confirmar uma informação que a Mani tinha comentado sobre um personagem, e ele descobre que ela tava certa, algo que ele nunca tinha nem percebido. Nisso, ele começa a suspeitar que a Mani pode ser uma fã secreta de Bridgemon, mas logo corta esse pensamento, porque ele não consegue acreditar que uma garota tão popular teria um hobby tão infantil. Nisso, ele volta para a sala de aula e fica observando ela de longe, enquanto conversa com outras garotas, pensando se deve ou não puxar assunto sobre o anime. No fim, ele cria coragem e aborda a guria no corredor, mas antes que ele consiga falar muita coisa, ela encurrala ele contra a parede e avisa pra não criar ideias estranhas. Só que quando Takuya tira um chaveiro da edição limitada pra quebrar o gelo, os olhos da guria brilham de empolgação, mesmo tentando disfarçar dizendo que é pra irmãzinha. O entusiasmo dela entrega tudo enquanto admira o objeto com um sorriso impossível de esconder, deixando Takuya surpreso de tão bonita que essa guria é. Não vou falar fofa não, mano, fofa é meio estranho. No dia seguinte, o clima na escola tá cheio de energia. Kotoko anda pelos corredores cumprimentando todo mundo com uma vibe super positiva, o que já surpreende o Takuya. Na sala de aula, ela não perde tempo e já pega um novo rascunho dele, brincando como se fossem amigos de longa data. O Takuya fica dividido entre irritação pela falta de espaço pessoal e alívio por ela não tratar ele com desprezo. Inclusive, o Kotoko comenta que começou a ler o mangá de Bridgemon por causa de Amane e começa a fazer várias perguntas, o que faz o Takuya despejar um monte de explicações. Ele se empolga demais e acha que acabou entediando ela, mas Kotoko surpreende com uma atitude tranquila, ouvindo tudo com atenção e até comparando ele com um personagem de anime, chegando tão perto do Takuya que ele fica sem reação. A situação fica ainda mais caótica quando a Kotoko, sem filtro nenhum, começa a mexer no celular do Takuya e encontra o perfil dele nas redes sociais, cheio de conteúdo da Bridgemon. E nisso ele já se prepara pro pior, lembrando de experiências passadas onde ele foi zoado por causa disso, mas para sua surpresa, a guria aí reage com admiração, elogiando os desenhos dele, dizendo que eles são muito bonitos e respeita o esforço que ele coloca no hobby. E isso deixa o nosso prota completamente ereto, sem palavras. E quando o Kotoko insiste em tirar uma foto com ele para postar algo diferente no perfil, o Takuya começa a se perguntar se ele não tá vivendo em uma realidade alternativa. Desde quando patricinhas são tão legais com o otaku? Mano, eu diria que a partir de 2019 ali pra frente começou a normalizar essa parada de animes, tá ligado? Eu acho que a partir desse ponto todo mundo começou a
ver, curtir, ver que era uma parada totalmente normal. E mais eu ali, quando eu tinha meus 12 anos e comecei a ver anime, mano, era uma parada bem underground, sabe? Você não podia ficar comentando pros outros que você assistia, sabe? Só com quem assistia, senão você era esquisito. Então hoje em dia tem dorama. Hoje em dia as pessoas assistem novela de fruta, mano. Porra, o bananudo, o abacatudo, a moranguete. Hoje em dia as pessoas são tudo esquisitas, essa é a verdade. Na manhã seguinte, no trem indo pra escola, o Takuya tá perdido nos próprios pensamentos, processando um episódio recente de Digimon, onde um personagem morre de forma heróica. Ele tá destruído e queria compartilhar essa tristeza com alguém, mas acha que ninguém ao redor conhece a série. Até que, por pura coincidência, ele vê a Mane no mesmo vagão. Ele percebe que os olhos delas estão vermelhos, como se tivesse chorado, e a sua mente de otaku começa a ligar os pontos, convencido de que ela também foi afetada pelo mesmo episódio. No entanto, ele escuta uns caras, Shota e Tatsumi, comentando como a Mane é bonita, mas também zoando um jogo com bug que precisa de patch. E quando a Mane ouve essa palavra, ela reage de forma exagerada, claramente pensando no personagem patch, e confirma as suspeitas de Takuya. Meu caro telespectador desinformado, caso você não tenha entendido essa parte, o que ele quis dizer, basicamente patch é o nome do personagem que morreu, mas patch também pode ser considerado uma atualização feita para corrigir um bug em um jogo. Mais tarde, na entrada da escola, o Takuya vê um cara se declarando para a Mane, mas ela o rejeita sem pensar duas vezes, não sobra nada. Depois na sala, uma colega pergunta sobre os gastos dela e por pouco a Mane não deixa escapar algo relacionado a Digimon, mas disfarça rápido dizendo que tá economizando para acessórios. E Takuya, que tá ligado em tudo, esse cara já virou um stalker, né? Essa é a verdade, o cara tá vidradão na guria. Ele percebe uma figura rara de anime na mochila dela, uma edição limitada que ele mesmo queria muito ter, e isso deixa o nosso prota quase explodindo de curiosidade, mas quando tenta puxar assunto, a Mane corta dizendo que tudo que ela tem de Digimon é por causa da irmã. Só que quando Takuya menciona a morte do personagem no episódio anterior, a fachada dela começa a cair. Mesmo tentando se manter firme, dá pra ver que aquilo mexeu com ela. Nisso, o Kotoko aparece no meio da conversa, entendendo tudo errado, e pergunta se eles estão namorando, o que deixa a Mane numa situação complicada, e o Takuya quase tendo um colapso emocional com o mal entendido. O dia segue, e durante a aula, o Takuya percebe que esqueceu um livro. Ele sabe que o professor, que é conhecido por ser o mais rígido, vai acabar com ele se descobrir, então tenta disfarçar com outro livro. Ele fica tremendo, esperando a hora de ser chamado para ler em voz alta e passar vergonha, mas do nada a Kotoko percebe o problema e, em vez de entregar ele, toma a iniciativa e diz pro professor que foi ela quem esqueceu o livro, pedindo para dividir com o Takuya. Esse gesto salva ele completamente, e mesmo zoando um pouco a tentativa dele de disfarçar, ela também agradece por ele sempre emprestar coisas, deixando o nosso prota entre confuso e grato. Depois na aula, o Takuya escuta uns rumores rolando na sala. Algumas garotas comentam como o Kotoko e a Mane ficam bonitas juntas, enquanto uns caras falam da facilidade de chegar na Kotoko e ficam fantasiando com a Mane. Conversa normal entre brothers, né? Essa é a verdade. E isso faz o Takuya refletir que ele vive em um mundo totalmente diferente delas. Mesmo assim, ele não deixa isso pesar tanto porque ele tem um plano. Nesse dia, vai lançar uma figura aleatória de Digimon, daquelas que só pode comprar uma por pessoa, e ele tá decidido a garantir a dele. No caminho pra loja de quadrinhos, ele encontra um homem perdido pedindo ajuda para chegar até a prefeitura. Mesmo com pressa, o Takuya para ajudar, explicando o caminho e até mexendo no celular do cara, já que ele não sabe usar direito, e isso acaba atrasando ele. Mas mesmo assim, o cara chega animado na loja, já que não tem tanta gente e as chances ainda são muito boas. Só que aí vem a surpresa, Kotoko e a Mane também estão ali. A Mane já fica na defensiva, explicando que tá comprando uma figura pra irmã e que não foi no karaokê porque parecia um encontro em grupo. O Takuya fica travado com a situação. Ele olha para a figura que a Mane tá segurando e até pensa em sugerir comprarem juntos para aumentar as chances de conseguir o que querem, mas ele trava. Convencido de que vivem em mundos diferentes, ele quase vai embora, só que a Kotoko e a Mane impedem ele e sugerem comprar juntos, deixando tudo mais divertido. O nosso prota simplesmente não acredita no que tá acontecendo, mas aceita. Quando abrem as figuras ali mesmo ao ar livre, cada um revela a sua com empolgação. No fim, o Takuya consegue justamente a que queria. Enquanto segura sua figura, ele pensa que talvez aquilo seja uma recompensa por ter ajudado o homem mais cedo, mesmo tendo se atrasado. Ele também reflete sobre toda a situação surreal. Olhando para Kotoko e a Mane, ele se pergunta se no fim das contas vai sobrar alguma coisa pro Beta. No dia seguinte, na sala de aula, Kotoko se aproxima do Takuya e começa a falar de um anime com uma empolgação tão grande que parece até atuação, descrevendo uma cena épica
épica. E o Takuya fica ali tentando entender do que essa guria tá falando aí, mano. Se é mangá, anime ou hentai. Mas antes que ele consiga processar direito o que essa guria tá falando, a Amane entra na conversa com um detalhe super específico sobre um episódio em particular de Animon. E isso deixa a Koto toda animada por ver como a amiga entendeu tudo tão rápido, enquanto Takuya fica completamente perdido, se perguntando como é que a Amane tira esses detalhes do nada. Na cabeça dele, ele começa a montar um quebra-cabeça, convencido de que a Amane tem um lado otaku e não consegue mais esconder. Só que ela corta na hora, dizendo que tudo que sabe é por influência da irmã mais nova e reforça que nem liga tanto assim. Mesmo com essa desculpa aí, o Takuya não consegue evitar ficar empolgado, mesmo que a Amane negue. Só de ter alguém com quem compartilhar a sua paixão pelo anime aí, já deixa o nosso prota feliz demais. Logo depois, a Kotoko começa a perguntar mais sobre o anime, querendo saber quantos episódios tem, e o Takuya responde de boa, enquanto a Amane ainda solta um comentário sobre um lançamento futuro e um episódio inédito que vinha como extra no primeiro volume. Nisso, Kotoko demonstra curiosidade por esses detalhes, e o Takuya se oferece para emprestar o seu Blu-ray para ela assistir sozinha. Só que sem pensar duas vezes, a Kotoko solta uma ideia que deixa ele em choque e ir até a casa dele depois da aula para assistirem juntos. Logo em seguida, a Amane tenta dar uma segurada na situação, dizendo que a Kotoko tá sendo impulsiva demais. O Takuya corre para se explicar, dizendo que não é nada disso, e acaba deixando escapar que estava trabalhando em os desenhos relacionados a Brigimon. Esse comentário chama a atenção da Amane na hora, que decide que quer ir justamente para ver esses desenhos, e o Takuya fica sem reação enquanto a Kotoko decreta que tá decidido, selando o plano de ir até a casa dele. Mais tarde, já na casa do nosso prota, o clima é uma mistura de nervosismo e empolgação. O Kotoko e a Amane entram no quarto dele, que parece um verdadeiro santuário otaku, cheio de figuras e colecionáveis, e começam a mexer nas coisas sem a menor vergonha. O Takuya não sabe como reagir, sentindo que o mundo mais íntimo dele tá sendo invadido pelas duas garotas mais populares da escola. Na cabeça do nosso prota, isso parece completamente surreal. Nisso, a Amane encontra uma figura de edição limitada de Dom Terra, algo que ela sempre tentou conseguir, mas nunca teve sucesso, e a reação dela deixa claro que ela sabe muito mais do que admite. Enquanto isso, a Kotoko continua mexendo em tudo e chega perto demais do Takuya, insistindo para assistirem os episódios ali mesmo. A empata fora da Amane já tenta colocar um limite na situação, dizendo que ela tá sendo invasiva demais, mas o Takuya acaba confessando que acha que elas não iam querer assistir com ele, porque ele se empolga demais. A Kotoko brinca dizendo que ele deve ser do tipo que grita e fica balançando light sticks, sabe, que fica balançando aquelas luzinhas, tá ligado? É isso que ela quis dizer. Ele nega, mas percebe que a Amane reage de um jeito que entrega que ela já fez exatamente isso, e isso surpreende ele. E mesmo se desculpando, ele percebe que ela deixa escapar alguns hábitos de fã, como preparar leques e diminuir a luz para criar o clima. Na cabeça do nosso prota já não tem mais dúvida, ela é uma fã de verdade. Quando finalmente começam a assistir, o clima fica quase mágico. O Takuya e a Amane se conectam de um jeito incrível, se empolgando juntos nos momentos importantes de Brigimon, até deixando escapar algumas lágrimas. E a Kotoko observa fascinada como os dois parecem estar totalmente sincronizados, como se fossem um time. A aparição de certos personagens faz a Amane perder completamente a compostura, mostrando uma emoção que o Takuya nunca tinha visto antes, e os dois comemoram cada detalhe da animação como se fosse um evento ao vivo. No meio dessa empolgação toda aí, mano, no meio do hentai, a Amane chega perto demais do Takuya para apontar algo na tela, e os dois ficam nervosos com a proximidade, enquanto a Kotoko, do jeito dela, registra o momento com uma foto, e isso faz a Amane correr para tentar pegar o celular dela. Depois de um tempo, já com as luzes acesas, a Kotoko brinca que vai postar as fotos, mas logo diz que é só zoeira para não deixar a Amane desconfortável. Em seguida, ela muda de assunto e lembra que queria ver os desenhos do Takuya, comentando que ele posta em uma plataforma. A Amane se anima na hora e pede a conta dele para seguir ele, mas o Takuya fica meio inseguro, achando que a arte dele não é grande coisa. Mesmo assim, ela insiste, e quando ele finalmente mostra o perfil, a Amane se surpreende ao reconhecer o nome do usuário, revelando que já seguia ele antes com uma conta secundária. O Takuya não acredita nisso aí e fica todo feliz ao saber que ela já gostava do trabalho dele antes mesmo de se conhecerem pessoalmente. Esse momento deixa os dois ainda mais próximos. Enquanto começam a conversar sobre outros artistas da comunidade de Brigimon, a Kotoko começa a observar e fica zoando quanto eles parecem íntimos. Um tempo depois, o Takuya acaba ensinando a Amane a desenhar usando aquela mesa digitalizadora. A proximidade deixa ele nervoso, mas ele percebe que ela tá realmente interessada e até tenta desenhar por conta própria. Enquanto isso, a Kotoko se joga na cama dele, toda tranquila, e isso faz a mente do Takuya viajar por um momento para pensamentos meio, sabe, né?
Ele até pede desculpas por não ser um bom anfitrião, não ofereceu nem água pras guria, mas a Kotoko nem liga, dizendo que tá acostumada a ficar meio de lado quando sai com a Amane, já que todo mundo presta mais atenção nela. A Amane também comenta que às vezes é ignorada por caras que só têm olhos para a Kotoko, e as duas concordam que ser tão popular pode ser meio chato quando se passa do limite. O Takuya percebe o quanto o mundo delas é diferente do dele, mas ao mesmo tempo se sente cada vez mais próximo das duas conforme compartilham essas coisas. Do nada, a Kotoko solta uma pergunta inesperada, querendo saber qual das duas faz mais o tipo dele. Ele trava completamente sem saber o que responder, até que aponta para a figura da personagem favorita do anime dele, dizendo que aquele é o tipo ideal do cara, arrancando várias risadas das duas. Já no fim da tarde, do lado de fora de casa, eles se despedem num clima leve. Ainda meio nervoso, o Takuya tenta agradecer pelo dia, admitindo que nunca teve amigos em casa e que ficou com medo de não ter sido bom o suficiente, mas a Kotoko corta ele na hora, dizendo de forma tranquila que eles são amigos e que foi muito divertido. A Amane também agradece por tudo que compartilharam. Nisso elas vão embora com uma despedida amigável, deixando o nosso prota com um sorriso enorme, sentindo pela primeira vez como é ter amigos de verdade. Mais tarde, sozinho no quarto, ele pensa em tudo o que aconteceu. O nosso prota tá feliz, mas também percebe que o lugar parece maior e mais vazio agora que elas foram embora, e a sua cabeça acaba ficando uma bagunça, sem conseguir tirar as gurias da mente. No dia seguinte, na escola, o Takuya chega visivelmente cansado, e a Kotoko percebe na hora, se perguntando se aconteceu algo depois que elas foram embora. Ele diz que tá tudo suave, mas na própria cabeça ele admite que não conseguiu nem dormir de tão nervoso que ficou. Mais tarde, depois das aulas, ele acaba ficando sozinho com a Amane, já que a Kotoko precisou sair por um assunto. Aproveitando a chance, o Takuya tenta confirmar se ela é realmente uma otaku, pedindo o nome da conta secundária dela. A Amane resiste e explica que usa essa conta para interagir com as coisas de Bridgemon, o que faz ela se sentir meio exposta, mas o Takuya insiste, dizendo que se ela dá like em coisas de anime, então a conta deve ser dela, e não da irmã. Meio encurralada, a Amane admite que criou a conta, mas dá uma desviada dizendo que é pra irmã mais nova, que ainda não tem celular, deixando o Takuya confuso. Só que quando parece que ela não vai ceder, a Amane acaba revelando o nickname da plataforma, dando a entender que sim, ela é uma fã de verdade. No mesmo dia, já em casa, o Takuya tá mais nervoso do que nunca, porque planeja comentar um episódio de Bridgemon em tempo real com a Amane por mensagem. Quando recebe um texto dela cheia de empolgação com a animação e os personagens, ele não consegue evitar de sorrir ao ver que ela nem tenta esconder o quanto gosta. Nisso ele já se anima e tenta mostrar que o amor dele pelo anime é tão grande quanto dela, e assim os dois passam o dia trocando mensagens até chegar à noite. Na manhã seguinte ele percebe que a Amane tá radiante, como se tivesse voltado completamente ao seu modo patricinha impecável, e começa a se perguntar se tudo que aconteceu no dia anterior foi só para fazer ele se sentir acompanhado. Nisso ele se aproxima para pedir desculpas por ter falado demais sobre as coisas de otaku, mas ela corta dizendo que se divertiu muito e perguntando se eles podem repetir aquilo. Mas antes que continue esse papo gostoso aí, a Kotoko aparece, né, aí pata foda e entende tudo errado, achando que eles estão falando de algo mais íntimo, o que gera um momento de confusão e risadas. Mais tarde, o Takuya dá sorte ao encontrar uma capa de travesseiro de Bridgemon em um lugar totalmente inesperado, a seção infantil de um supermercado. Bem na hora que ele comemora, dá de cara com a Kotoko, que tá com um visual bem diferente do normal, e acompanhada dos irmãos mais novos, Kakeru e Hibiki. Ela tá ali comprando coisas pra família grande dela, e fica claramente sem graça por ser vista daquele jeito, pedindo pro Takuya manter aquilo em segredo, e ele concorda. Mesmo assim, os irmãos fazem uma brincadeira, perguntando se ele é o namorado dela, e a Kotoko corta eles na hora. Nisso, no dia seguinte, na sala de aula, o Takuya comenta com a Amane sobre a capa de travesseiro, sem mencionar que encontrou a Kotoko, que já lança um olhar sério para garantir que ele não vai abrir a boca. A conversa acaba evoluindo, e eles admitem que se adicionaram nas redes para falar de Bridgemon. A Kotoko, se sentindo de fora, exige entrar também. Mesmo o Takuya achando que ela não vai se interessar muito, ela insiste, e o grupo acaba ficando ainda mais unido. Naquela noite, já em casa, o Takuya recebe mensagens das duas separadamente, convidando ele para sair nos dias de folga. A Amane quer ir numa loja de anime, enquanto a Kotoko sugere assistir um filme. Ele fica completamente travado, sem saber como lidar com o fato de duas patricinhas populares estarem chamando ele para sair, mesmo que seja de forma casual. E é engraçado aqui, né,
né? Que as duas chamaram ele sozinhas, sem avisar a outra. Quem será que o nosso prota vai escolher pra sair? O nosso prota acha que se convidaram eles separadas, então deve ser alguma brincadeira. Só que ele conhece bem as duas e sabe que elas não fariam isso. Mesmo assim, ele acaba se lamentando por não ter dois corpos. Como ele não tem, ele decide sair com as duas ao mesmo tempo. Então, quando se encontram no dia seguinte, as garotas estão incríveis. Quando brincam chamando ele de ganancioso, ele só consegue agradecer pela sorte que tem. Nisso, em um momento a sós, a Kotoko provoca a Amane por ser a primeira vez dela saindo sozinha com ele. A Amane rebate perguntando se a Kotoko queria ele só pra ela, mas fica claro que era só brincadeira. Então surge uma ideia: dividir o encontro. Cada uma teria um tempo a sós com ele. A Kotoko só faz questão de avisar para não exagerarem enquanto ela não estiver por perto. No fim, a Amane fica com ele primeiro. Nisso, eles vão até uma loja de anime para pegar um item que lançou naquele dia. O problema é que ela chama muita atenção e alguns caras começam a incomodar a guria, até zoando o nosso prota. O nosso frouxo do Takuya obviamente fica travado, mas a Amane resolve tudo na hora, sendo fria e direta. E depois de expulsar esses valentões, ainda pede desculpas pro nosso prota, achando que pode ter assustado ele. Só que pro nosso prota, ela foi incrível, e mesmo tentando negar, ela claramente curte anime. Na loja, o nosso prota percebe que eles têm os mesmos gostos, mas ela corta novamente dizendo que aquilo tudo é pra sua irmãzinha. Porém, mais tarde no café, ela solta o verbo e explica que na verdade é filha única, mas tem uma vizinha que trata como irmã mais nova, e isso alivia o nosso prota, que já estava começando a imaginar coisa pior. Ele até se anima com a ideia de conhecer a garota, já que ela também gosta de Brigimon. Logo depois, a Kotoko volta e leva ele pro parque. Como não dá pra ver um filme em uma hora, ela resolve zoar ele, tirando fotos com filtros horríveis como forma de vingança. Depois, ela ainda inventa que tem que gravar um vídeo dançando. Ele passa mó vergonha tentando imitar os passos, enquanto ela se diverte horrores. E no final, o nosso prota simplesmente implora pra ela não postar o vídeo. Quando o tempo acaba, ele espera a Amane e acaba puxando papo sobre anime com Kotoko. Ela, porém, muda o foco e pergunta se ele gosta de alguma garota. Do nada, o nosso prota fica perdido, dizendo que não nasceu pra isso. Já Kotoko admite que também pensava assim, mas que ele despertou uma certa curiosidade nela. Só que o nosso prota, meio imbecil, acaba não pegando a mensagem e nem escuta direito o que ela disse. E nesse momento, a Amane acaba chegando. No fim, o dia termina bem, com os três se divertindo bastante. De volta ao colégio, eles continuam falando de Brigimon e ficam animados com um novo personagem que apareceu. Sempre que eles gostam de alguma coisa nos episódios, eles compartilham entre si e lembram muito bem do que aconteceu, o que segundo a Kotoko vai ajudar bastante nas provas que estão chegando. O problema é que eles nem sabiam que ia ter provas. Nisso ele pergunta pra Amane como ela foi nos últimos exames e explica que somando tudo, ele mal passou dos 300 pontos, o que já deixa o cara meio sem graça, né? Ele é nerd pra lembrar de anime, mas pra estudar é outra coisa. E quando pergunta pra Kotoko, vem a surpresa. Ela tirou 423, enquanto a Amane ficou só com 175 pontos. Vendo isso, a Kotoko resolve ajudar os dois a estudar. O problema é que não é tão fácil se concentrar perto de duas garotas bonitas assim. Mesmo assim, o nosso prota pergunta como ela consegue ir tão bem, e a resposta é simples: prestar atenção e revisar um pouco. E isso fere o orgulho dos dois, mas não tem muito o que fazer. Só que a Kotoko precisa ir embora para cuidar de casa, então deixa os dois estudando sozinhos. O plano era focar, mas é claro que não deu certo. Em pouco tempo eles já estão falando de Brigimon e acabam entrando numa guerra de desenhos, se divertindo muito mais do que estudando. Nisso, mais tarde, na volta para casa, os dois estão felizes, até que sem querer esbarram as mãos. Na hora bate aquela vergonha absurda. Eles até tentam agir normalmente, mas logo já estão andando afastados, sem nem conseguir se olhar direito. Quando chegam na casa da Amane, ela convida ele para entrar. Legal. A ideia é continuar a brincadeira, mas o detalhe é que eles estão completamente sozinhos. O Takuya fica meio nervoso, já que nunca tinha entrado no quarto de uma garota. Para quebrar o clima, ele começa a olhar para a coleção dela, e a Amane mostra um item raro que conseguiu com muito esforço. Ela comenta sobre a irmãzinha, mas de repente a própria aparece e desmente tudo, dizendo que quem não para de falar de anime e de Brigimon é a Amane. Ainda por cima, chama o nosso prota de namoradinho dela. A Amane fica toda sem graça e apresenta a
garota como Sayu, explicando que elas são como família. A Sayu ainda revela que foi ela quem apresentou animes para Amane, mas que já perdeu o interesse faz tempo, diferente da outra que continua viciada, e isso vira um motivo de zoação, mas logo a Sayu aumenta o nível e começa a provocar a Amane, dizendo que ela gosta do nosso prota. A situação vai ficando cada vez mais constrangedora, até que a Amane manda ela ir cozinhar logo. Disso, sozinhos de novo, eles continuam a guerra de desenhos, mas agora com uma aposta: quem perder tem que obedecer o outro, e isso já anima o Takuya, que já pensa que quer pegar o item raro dela, tô vendo. E depois de uma grande batalha acirrada, o nosso prota vence sem muita dificuldade. Nisso, depois de mais alguma diversão e risadas, chegou a hora de ir embora. Nisso, a Amane decide falar algo sério sobre a Sayu. Ela explica que a garota não tem muitos amigos, mas que ficou muito feliz com o dia que passaram juntos. O nosso prota entende o quanto as duas se importam e agradece por aquilo. A Amane fica toda feliz, enquanto a Sayu observa e solta na lata o que tá acontecendo ali. Amor. A Amane morre de vergonha e tenta negar, mas a provocação continua. Depois da semana de provas, finalmente elas passam. O nosso prota tira cerca de 291 pontos. A Kotoko manda muito bem com 408 e a Amane acaba indo mal. E isso deixa ela irritada, já que ela e o Takuya ficaram mais tempo se distraindo do que estudando. Pra ela, ele basicamente traiu o combinado. Já a Kotoko percebe que os dois estão mais próximos e, sem perder tempo, chama o nosso prota pra sair depois da aula. Legal. E pra melhorar a situação ainda, ela deixa claro na frente de todo mundo que é um encontro, o que deixa o Takuya completamente nervoso. Mesmo assim, ele aceita. Nisso, mais tarde, eles já estão no cinema e o nosso prota não se interessa por quase nenhum filme, até ver o pôster de um zumbi contra um tubarão. Que isso, mano. A ideia é tão absurda que ele escolhe esse na hora. A Kotoko aceita de boa, só dizendo que ele precisa ser sincero com os próprios gostos. Durante o filme, ele percebe que é bem ruim, mas curiosamente, a Kotoko se emociona e adora tudo. Depois disso, eles vão jogar num fliperama e o nosso prota acaba perdendo, o que fere bastante o seu orgulho. A Kotoko então explica que é boa nisso porque sempre jogou com os irmãos. Mais tarde, eles até encontram uma máquina de garra com um chocolate gigante. A Kotoko diz que é impossível de pegar, mas o nosso prota vai lá e consegue de primeira, entregando o prêmio pra ela. E isso deixa a garota super emocionada, enquanto ele fica satisfeito por dar a volta por cima depois do jogo perdido. O clima entre os dois vai melhorando cada vez mais, e eles até tiram fotos juntos. A Kotoko até percebe que ele não fica mais tão nervoso perto dela como antes, e chega a pensar que isso tem a ver com a Amane, o que dá uma leve incomodada. Só que ele esclarece que só se sente assim com ela, o que deixa a Kotoko claramente feliz. Além disso, o nosso prota começa a reparar em pequenos detalhes nela, coisas que antes ele nem conseguia fazer com ninguém. Ele mesmo percebe essa mudança e acredita que isso aconteceu por causa da forma de como a Kotoko sempre foi aberta com ele. Nisso, na volta pra casa, ela fica um pouco mais distante por vergonha, tentando disfarçar. Ele acha que fez alguma coisa errada, mas ela logo se aproxima de novo e garante que está tudo bem. Enquanto o nosso prata tava com a guria lá no cineminha, a Amane também tava assistindo um filme sozinha. E mano, a obra que ela tava vendo é tipo uma obra-prima de amor e lágrimas, e dizem que todo casal que vê esse filme sai ainda mais apaixonado. E isso faz ela lembrar daquele encontro do nosso prota com a Kotoko. Então no dia seguinte ela vai direto falar com eles. A coitada da guria tá um pouquinho nervosa e pergunta qual filme eles foram ver. Ela achou que talvez eles tivessem visto aquele romance e que isso teria aproximado mais os dois, mas o que eles assistiram foi zumbis contra tubarões, e segundo a Kotoko, foi muito divertido. A Amane nem acredita que eles viram isso num encontro, mas ao mesmo tempo isso deixa ela mais tranquila. Só que depois ela começa até a se perguntar por que tá se sentindo tão aliviada, já que segundo ela mesma não se importa com quem eles ficam. Mas aí a Kotoko conta que eles também usaram uma cabine de fotos, e a Amane fica preocupada achando que rolou um clima romântico. Ela até começa a imaginar se eles estavam fazendo poses de mãos dadas ou algo assim, mas não, eles estavam fantasiados de zumbi contra tubarão. A Kotoko tá toda feliz porque as fotos ficaram lindas, mas sem querer deixa cair uma foto pequena. É ela com um homem mais velho. O Takuya bate o olho na imagem e já se pergunta quem é esse safado aí, mano. Enquanto isso, a Kotoko quase tem um treco. A coitada se assusta e diz que precisa ir no banheiro fazer umas coisinhas, saindo correndo na hora. Aí o nosso prota já começa a ficar preocupado, achando que o cara pode ser o namorado dela, e isso deixa ele curioso, porque ela tinha dito que não ligava pra amor, mas pelo visto ela tem alguém e ainda sai com ele, o que ele não acha muito certo. Bem nessa hora, a Amane comenta que a Kotoko tem um irmão mais velho, só que ela nunca tinha
visto o rosto dele e sabe muito bem que ele não é o pai dela. E sendo sincero, ser um pouco mais velho nem seria problema, mas aquele cara tem uma cara de quem paga a pensão, aí já complica. A Amani já fica preocupada, achando que esse cara aí pode ser um sugar daddy da guria, e o nosso prota também começa a ficar meio encucado com isso. A Kotoko não parece o tipo de garota que faria algo assim, mas ela correu tanto pra esconder a foto que acabou deixando um clima meio estranho, né? Pesou. Então a Amani fica na dúvida se eles deveriam se meter nisso, afinal a vida é dela, mas o nosso prota diz que sim, eles precisam. As duas amigas são muito importantes pra ele, e se elas têm algum problema ele quer ajudar no que puder. É por isso que eles acabam formando meio que um comitê pra ajudar a Kotoko. É dois intrometidos, essa é a verdade. E bem nessa hora, ela vê os dois juntos e sente que precisa dar uma explicação. Então ela se aproxima e tenta esclarecer que na verdade aquele cara é o irmão mais velho dela. Ela sempre foi muito apegada a ele, como uma irmãzinha caçula mesmo. Então entende porque pode parecer estranho. Ouvir isso já tranquiliza os dois na hora. Mas na verdade, o outro cara lá deve ser um protagonista de anime também, onde as irmãs gostam dele, tá ligado? Adultério é muito ruim, mas sincero! Nisso eles ficam na dúvida de quantos irmãos a Kotoko tem, e ela explica que tem 5 no total, sendo 2 mais novos e 2 mais velhos. Pra ter uma ideia, o mais velho de todos tem 18 anos de diferença pra ela, e com isso tudo a situação fica bem mais clara. Bem nesse momento aparece alguém chamando a Amani pra resolver uma coisa. Ela quer ir logo, mas antes avisa a amiga que se algo acontecer, ela precisa contar pra eles, ou pelo menos pra ela. Ela reforça que a Kotoko é muito importante como amiga, e isso deixa a cortadinha um pouco envergonhada, mas ela diz que tudo bem e que espera o mesmo dela. Com isso, a guria vai embora, e a Kotoko então vira pro nosso prota e diz que quase se apaixonou por ela depois do que acabou de ouvir. Ele acha um pouco exagerado, mas comenta que é muito bom ter amigas como ela para poder se abrir sem medo de nada, e como ele é sincero demais, isso acaba até tocando direto no coração da Kotoko. Depois de outras aulas, a galera recebe o aviso de que vai rolar um torneio de esportes com bola, por isso cada um precisa escolher qual time vai jogar. E olha mano, nem a Kotoko nem o Takuya ficam muito felizes com isso, porque são dois nerds. A Kotoko acha que passa vergonha nesses esportes, e o nosso amigo aí não precisa nem falar, né? Não precisa dizer nada. Olha só a estrutura do moleque. Mas aí a Amani aparece dizendo que chegou a hora dela brilhar. O Takuya comenta que ela não precisa se esforçar tanto, mas ela se ofende na hora. Ela acha que esse bosta aí desse otaku tá chamando ela de inútil. Mas tudo bem, né? Porque no dia seguinte ele vai se surpreender quando assistir o jogo de basquete feminino. Por isso ela pede que ele vá ver. E é exatamente isso que o nosso prota faz. No jogo a gente vê a Amani simplesmente destruindo na quadra. Ela joga muito e se destaca demais, como todo mundo elogiando. Algumas meninas até comentam que a Amani já chegou no nível nacional na época do ginásio. Ela até ganhou um apelido, a Máscara de Ferro. Isso porque ela nunca sorri, nem quando faz uma jogada incrível. Mas o nosso prota tem certeza de que por dentro ela deve estar muito feliz. Ela lembra que a Amani pode parecer meio inacessível, então pouca gente chega perto pra conversar. É tipo eu, né? Sou antissocial. Tô brincando. E como ela é tão boa e popular, talvez acabem interpretando ela errado. A essa altura, ela já tava quase voltando do próximo tempo da partida. Parecia estar procurando alguém na arquibancada, mas não deu muita importância e seguiu treinando. Até que o nosso prota resolve incentivar ela dali. E assim que ela escuta a voz dele apoiando, ela abre um sorriso lindo na frente de todo mundo. Claro que ninguém sabe pra quem foi aquele sorriso, mas não tem dúvida de que foi incrível. E a maioria ali se apaixonou na hora. Por outro lado, a Amani sente que agora vai ter que se esforçar ainda mais. Enquanto joga, ela pensa que talvez não seja tão inteligente ou tão simpática quanto a amiga, mas também tem as suas qualidades e quer mostrar isso. Só que bem nesse momento ela começa a pensar no nosso prota. Ela nem entende direito porque está pensando nisso agora, e por causa disso ela acaba se distraindo e tropeça. Agora ela tem uns lances livres para marcar. Segundo a Amani, ela já até entende mais ou menos porque ele não sai da cabeça dela. É porque ela quer se vingar. Ele ganhou dela nas provas, então ela quer ganhar dele nos esportes pelo menos. Mas justamente pensando nisso, ela acaba acertando a cesta. Todo mundo comemora, já sentindo que o time vai ganhar. Uma das amigas até chega a parabenizar e comenta que dá pra ver que ela adora aquilo. E isso assusta a Amani, que ainda estava pensando no nosso prota. Ela responde que não é que odeie, mas dizer que adora já é exagero. Só que claro, a amiga estava falando do basquete. Aí a Amani concorda e diz que realmente gosta muito do esporte. Por isso as meninas pedem pra entrar no time, já que com ela seriam praticamente invencíveis. Mas isso não convence
esquece ela totalmente. Depois do jogo, nosso prota vai ver no que acabou se metendo. Ele acabou se inscrevendo no beisebol. O coitadinho aí fica super preocupado, achando que pode ir mal e fazer todo mundo pegar ranço dele. Mas na mesma hora, ele lembra da Kotoko dizendo que também passa vergonha nos esportes com bola. Por isso, ele se preocupa e decide ver como ela está se saindo. E quando ele chega lá, percebe que realmente ela é muito ruim. A coitadinha fica se perguntando por que aquilo não funciona como deveria. E enquanto isso, o pessoal que realmente está lá pelo esporte começa a estranhar a quantidade de gente assistindo. Quase ninguém nunca apareceu. E dessa vez até tem mais meninos ali do que no jogo de basquete. E por isso o nosso prota deduz, que é óbvio, né? É por causa da guria. Bando de galo do carai. Mas deixando isso de lado, ele percebe que a amiga, mesmo sendo péssima no jogo, não desiste de tentar. E isso acaba inspirando bastante. E então, quando chega a vez dele de jogar, ele pensa que mesmo sendo ruim, ele também precisa tentar. O momento dele chega e o nosso prota se prepara mentalmente para rebater na bola. Como era de se esperar, ele manda muito mal. Não acerta nenhuma e vai péssimo como batedor. Na cabeça dele já era. Todo mundo vai odiar ele. Só que aí do nada, um dos colegas chega e diz que ele mandou bem por não ter desistido. O outro também comenta que ele mostrou muita vontade. E assim aos poucos, o próprio time começa a apoiar ele pra valer. Eles pensam que mesmo que se perderem, vão se divertir bastante. Mó papo de derrotar essa porra aí, mano. Tem que ganhar esse caralho, mano. Não tem esse negócio de perder não, porra. Bem nesse momento, ele percebe que a Amani e a Kotoko chegaram no campo. A galera vê as duas juntas e fica impressionada. E começa a especular se elas vieram torcer por alguém. Sempre tem o iludido achando que é por ele, né? Mas não. Elas estão ali pelo nosso prota, o nosso amigo. A Amani pergunta pra Kotoko se ela já falou com o Takuya sobre aquilo. E ela responde que não. Vai falar depois. E é exatamente isso que acontece. Quando eles se juntam, elas contam que vai rolar um churrasco livre. Basicamente uma festa de comemoração. Vão os times de vôlei, basquete e o pessoal do futebol. Ou seja, só gente que socializa de verdade. E o nosso prota não curte muito isso aí não, mano. Pra Amani também parece que vai ter homem demais. Então ela também não se anima muito. Mas a Kotoko diz que as meninas do basquete fazem questão da presença dela. Só que tem um detalhe inesperado, mano. O nosso prota não vai poder ir porque já tem planos. Pelo visto, ele combinou de ir ao karaokê com o time de beisebol. E o melhor, deixar ele cantar música de anime. Ele vai cantar o rap do Madara e do Itachi lá. Como é que é? Não importa quantos serão, eu vou vingar o meu irmão. Alguma coisa assim, né? Eu não tirarei a vida do meu irmão. É a primeira vez que alguém além delas chama ele pra sair. E assim que a Kotoko e a Amani escutam isso, ficam super felizes por ele. Ele finalmente tá fazendo amigos de verdade e elas sentem orgulho. Só que a Amani sente uma pontinha de inveja, porque acha que eles vão se divertir mais cantando essas músicas. Mas isso dá uma ideia pra guria. Ela sugere que os três vão ao karaokê outro dia. As férias estão chegando, então dá pra ir pra praia, em festivais e fazer várias coisas juntos. E isso já deixa a Amani animada na hora. O nosso prota até começa a pensar nisso também. No verão passado, ele praticamente ficou só em casa. Não foi ruim, mas agora parece que vai ser bem diferente. A Kotoko e a Amani percebem isso e já mandam ele ir deixando a agenda livre. Mas antes de pensar em férias, eles precisam passar nas provas para garantir um dia de folga. E assim o tempo passa até a chegada do dia do karaokê. O Takuya pegou de surpresa porque eles nem tinham marcado nada direito. Elas simplesmente apareceram, mas agora já era, né? Não tem como fugir. Elas estão super de boa, mas o nosso prota sem jeito pede desculpas por fazer elas passarem tempo com ele. E mano, você ainda tá nesse papo de derrotista, seu Zé Ruela do caralho. Só que as duas ficam meio chateadas, porque já tinham deixado claro antes. Elas querem estar com ele, porque se divertem juntos. Simples assim. Depois de insistirem tanto, o nosso prota resolve aproveitar ao máximo. A Kotoko e a Amani gostam de ver essa atitude, então colocam ele pra cantar primeiro. Enquanto ele escolhe a música, a Kotoko comenta com a Amani que se ele cantar bem, ela pode acabar se apaixonando. A Amani leva na zoeira, mas de qualquer forma, o nosso prota já escolheu a música. Mesmo sendo brincadeira, as duas ficam pensando que talvez ele cante bem de verdade. Vai que ele surpreende com algo diferente. Mas não, né? Claro que ele escolhe uma abertura de anime. Ele canta a música inteira com tudo, colocando o coração e a alma. E quando termina, as meninas ficam realmente surpresas. Elas até gostaram bastante, né? Porque deu pra ver que ele cantou com muita paixão. A Amani comenta que se ele tivesse avisado, elas poderiam ter cantado juntos. E então a Kotoko diz que elas até podem cantar juntas agora. E isso deixa os dois meio confusos. Pelo visto, a Kotoko conhece as músicas
músicas e gosta bastante. Ela é tipo um anjo com os amigos. E é assim que a tarde vai passando, os três se divertindo muito. Eles cantam com tudo em cada música, mas como esperado, terminam completamente cansados. E é aí que o nosso prota percebe que a Kotoko parece com a Michi, uma idol famosa de anime. A Kotoko não entende nada, mas a Amane concorda. Eles quase começam a discutir sobre qual é a cena favorita de cada um, mas a Kotoko resolve imitar uma fala da personagem. Ela vira pro nosso prota e diz que sempre estará ao lado dele, mas a imitação não sai muito boa, mano. A Amane até zoa, dizendo que é melhor nem tentar se não for fazer direito. E logo depois, o nosso prota vai encher o copo dele e o da Kotoko. No caminho, ele fica pensativo como tudo aquilo está sendo incrível e como é divertido passar o tempo com elas. Só que antes de voltar, ele percebe que não sabe qual é o copo dele. E aí bate aquele desespero, mano. Ele já tava quase trocando os canudos para garantir que não bebesse no mesmo lugar que ele. Mas bem nessa hora, a Kotoko aparece, pega o copo e bebe. O cara se sente péssimo na hora, é um viado do caralho. Já a Kotoko toma um susto achando que colocaram café na bebida dela. E ele diz que não, mas ela começa a suspeitar de alguma pegadinha, porque ele tá encarando demais. Então ele acaba explicando que talvez tenham dado um beijo indireto. Esse viado do caralho. A Kotoko começa a rir e diz que eles não são mais crianças e que isso é besteira. Vendo que ele não liga, o nosso prota relaxa e volta pra sala. Ele já vai escolher a próxima música pra cantar com a Amane, mas por dentro a Kotoko tá morrendo de vergonha. Até então ela achava isso bobeira, mas com ele é diferente. No final, os três terminam exaustos, mas felizes demais. Além disso, já estão empolgados porque as férias estão chegando. A Amane então lembra que precisa falar algo pra Kotoko. Ela pede pra amiga reservar um dia em agosto pra saírem juntas. E a Kotoko também quer marcar outro dia com ela, um churrasco na praia. O irmão mais velho dela organiza um churrasco em família todo ano. Normalmente vão só ela e os irmãos mais novos. Então a Amane vai ficar super à vontade. Mas não é só com a Amane. Ela também quer que o nosso prota vá junto. Ele fica meio hesitante, porque parece algo muito familiar e não quer invadir. Mas ela insiste dizendo que os irmãozinhos iam adorar conhecer ele. Ela até sugere que a Amane chama a Sayu. E a Amane diz que ela também ia gostar de ver o nosso prota de novo. E com tanta pressão, o nosso prota não tem muita escolha a não ser aceitar. E dito e feito, mano, finalmente chega o dia da praia. O nosso prota tá admirando a paisagem quando de repente as suas amigas chegam. E olha, mano, legal. No dia seguinte, no caminho pra praia, o nosso prota tá sentado do lado da galera e a cabeça dele não para de girar com a ideia de que está indo pra praia com garotas lindas, as suas amigas, algo que pra ele parece um sonho que nunca imaginou viver. Em um momento, o Takuya acaba reparando no aparelho que a Sayu tá segurando e um comentário meio casual vira uma ideia em conjunto, tirar várias fotos juntos. Ela só sorri com um brilho nos olhos, claramente já planejando registrar cada momento, principalmente envolvendo o Takuya e a Amane. Mais tarde, quando chegou na praia, o grupo se encontra com a Kotoko e o irmão mais velho dela, Genshiro. Ele se apresenta como qualquer irmão mais velho ao ver o futuro namorado da irmã dele, né? Putaço, protetor, mas o cara é educado e agradece o nosso prota e a galera por cuidarem da irmã. Logo depois, a Kotoko leva a Amane e a Sayu para se prepararem, deixando o Takuya sozinho com o Genshiro. E o clima fica um pouco meio pesado, né? Pesou o clima. A conversa começa boa com o Takuya tentando quebrar o gelo, mas do nada alguém solta uma piada perguntando se ele é namorado da Kotoko, o que faz ele ficar vermelho na hora. O Genshiro até acalma a situação, mas deixa escapar uma indireta que pesa como o olhar de um irmão mais velho. A tensão aumenta quando o cara começa a pressionar um pouco mais, colocando o Takuya numa saia justa ao perguntar por que ele nega tanto, sendo que a Kotoko é tão atraente. O Takuya fica claramente desconfortável com isso aí. Depois de um tempo já tá todo mundo pronto pra areia. A Kotoko e a Amane voltam com os seus trajes de banho e mostram com a maior naturalidade pro Takuya e pro irmão Genshiro, o que contrasta totalmente com o caos interno do Takuya. A situação é meio constrangedora, mas também é engraçada, e logo todo mundo vai pra água se refrescar. Lá o Takuya não consegue deixar de notar como a Amane fica bem sobre o sol, como se fosse modelo naturalmente, sem nem tentar. A Sayu percebe isso e tenta ler os pensamentos do nosso prota, mesmo acertando em parte. Quando ela sugere tirar uma foto romântica, ele fica totalmente sem reação. A Amane intervém rápido e corta as intenções da Sayu com um toque de sarcasmo, deixando claro que não vai cair nessas tentativas de cupido. Nisso, para mudar de assunto, a Sayu sugere construir algo na areia, inspirado em um episódio de anime com uma tartaruga de areia gigante. O Takuya e a Amane se animam com a ideia na hora e já começam a construir, enquanto o Genshiro se afasta um pouco para observar de longe. Enquanto moldam um caranguejo de areia, o Takuya e a Amane acabam tendo
um momento mais leve, rindo do quanto a Sayu é perfeccionista. Sem que eles percebam, a Sayu aproveita para tirar uma foto dos dois juntos, claramente satisfeita com a própria travessura. Quando terminam o caranguejo, eles começam a tirar fotos. A Amane percebe as intenções da Sayu e o entusiasmo dela vira uma mistura de vergonha e indignação. Aí do nada, a Kotoko aparece e com tudo empurra a Amane na água numa brincadeira espontânea. As duas começam a se molhar e rir sem parar, com a água voando pra todo que lado. Enquanto isso, dois garotos se aproximam do nosso prota com um ar meio suspeito. Eles confrontam ele sobre um boato que ouviram num arcade sobre as habilidades dele em um jogo. Mesmo sentindo que eles ainda não confiam muito nele, a situação escala rápida quando os meninos pegam pistolas de água e começam a persegui-lo sem dó. O Takuya corre como pode, mas acaba todo molhado e derrotado por duas crianças do fundamental, o que ao mesmo tempo é patético e engraçado. Depois disso aí, a Amane se aproxima para consolar ele. Mesmo cansado, nosso prota diz que tá tudo bem. Até comenta que gostou da ideia de imaginar os meninos como irmãos, já que nunca teve isso. E isso parece amolecer um pouco os garotos, que logo propõem um novo desafio: enterrar o Takuya na areia. Ele aceita meio resignado e logo todo mundo entra na brincadeira, transformando nosso prota numa verdadeira obra de arte de um fracassado aí, cheia de detalhes malucos. Depois de um tempo, os meninos se afastam para jogar um vôlei. O Takuya fica com uma sensação meio estranha, achando que eles só se cansaram dele, mas logo a Kotoko e a Amane se aproximam para agradecer ao nosso prota por ter sido tão gente boa com os irmãos delas. O momento é bem leve e aconchegante, mas acaba sendo interrompido quando os meninos, sem querer, empurram a Kotoko. Ela acaba ficando centímetros do Takuya, numa posição que faz o coração de todo mundo parar por um segundo. Por sorte, Gentiro aparece para colocar ordem na situação e avisa que já tá na hora de preparar a comida. Pouco tempo depois, o churrasco já tá rolando solto. Gentiro termina de preparar um yakisoba especial e oferece todo orgulhoso pra galera. O Takuya e a Amane provam e não conseguem segurar as reações de tão bom que tá. O clima fica bem tranquilo, mano, aquele climinha de praia tranquilão de boa. E os irmãos mais novos se aproximam de novo do Takuya, mas dessa vez com uma postura mais amigável, reconhecendo que ele não é tão ruim assim. Mas claro, eles não conseguem ficar muito tempo sem arrumar confusão. Logo eles começam a discutir com quem o Takuya deveria ficar, a Kotoko ou a Amane. Sayu entra na conversa e só piora tudo, jogando mais lenha na fogueira com teorias e fofocas. Ela começa a mencionar as fotos da cabine e momentos meio comprometedores, enquanto os meninos rebatem se gabando das habilidades deles em um jogo chamado Sex, como se isso resolvesse alguma coisa. Nisso, com um jeito frio, a Sayu desmonta tudo com comentários sarcásticos. Mesmo quando tentam desafiar ela para competições de natação ou vôlei, ela não se abala, deixando os dois frustrados. A Kotoko e a Amane tentam acalmar a situação, mas já é tarde. Os dois irmãos dela ficam meio ressentidos e saem de perto, o que deixa a Sayu um pouco mexida por ter pesado a mão. Vendo isso, o Takuya sugere ir numa lojinha ali perto e chama a Sayu para ir junto dar uma esparecida. Depois de comprar os sorvetes do mercadinho, nosso prota acaba se abrindo. Lá ele conta o quanto estava animado para esse dia, já que era a primeira vez dele indo para a praia com os amigos. Ele admite que quase não dormiu de tanta ansiedade e que o maior desejo dele é que todo mundo se divirta junto, incluindo os irmãos da Kotoko. A Sayu escuta em silêncio e dá para ver que isso mexe com ela. Então, lembrando de algo que comentou no trem sobre fotos em grupo, ela pega as sacolas e sai correndo de volta para a praia, para não deixar os sorvetes derreterem, mas claramente com alguma ideia na cabeça. De volta à praia, a Sayu se aproxima dos meninos com sorvetes como um gesto de paz. A atitude é sincera e mesmo meio relutantes, no começo eles acabam aceitando e fazem as pazes com ela. De longe, o Takuya e a Amane observam tudo, aliviados por ver o clima leve de novo. Logo depois, a Sayu entrega um sorvete para o Takuya como agradecimento, e um dos meninos chama ele para participar de uma nova brincadeira, mostrando que finalmente aceitaram ele. Nesse momento, Gentiro observa tudo com um olhar de aprovação, como se o nosso prota tivesse passado em algum tipo de teste invisível. O resto do dia segue com várias brincadeiras. Eles pegam caranguejos, correm pela praia, procuram melancias e até tentam surfar. Mais tarde, enquanto as meninas tiram fotos sob o sol, Gentiro chama o nosso prota para uma conversa mais séria. Com um tom meio protetor, ele começa a perguntar sobre os sentimentos dele, colocando o Takuya em uma situação complicada ao perguntar com quem ele ficaria, entre a Kotoko e a Amane. O Takuya tenta fugir da pergunta, mas o Gentiro insiste, deixando claro que ele precisa tratar as duas bem e que não vai tolerar que ninguém machuque elas. O Takuya responde com firmeza, dizendo que nunca deixaria isso acontecer, mas acaba se enrolando em um
um comentário meio sem noção, criando um climão, mas o Gentiro quebra a tensão com uma risada, e no fim ele pede pro Takuya cuidar bem das duas, dando a entender que ele talvez não seja uma opção tão ruim assim. Quando tudo parece tranquilo, Kotoko se aproxima de Amane contando uma história e sem querer comenta que o Takuya já fez ela chorar. Na hora o Gentiro vira com um olhar que poderia atravessar o aço, mano. Com o pôr do sol, o dia chega ao fim e todo mundo começa a juntar as coisas pra ir embora. Nesse momento a Kotoko comenta que durante um festival vai ficar com a família e não vai poder participar de um plano que a Amane tinha, deixando o Takuya responsável por acompanhar ela. Mesmo tentando agir normal, a Kotoko não perde a chance de zombar, sugerindo que ele pode estar animado com a ideia de sair sozinho com a Amane. O Takuya nega, dizendo que o que ele mais gosta é de passar tempo com as duas juntas. É um safadinho, né? Rola um momento de conexão entre eles, mas o Gentiro aparece do nada e corta o clima, lembrando da conversa anterior, deixando a Kotoko até meio sem reação com o quão perto aquilo chegou de evoluir. Já no estacionamento, a Kotoko e os irmãos se despedem do Takuya, da Amane e da Sayu com um clima bem amigável. No trem de volta, todo mundo tá exausto. A Sayu oferece pra ficar acordada e deixar os outros descansarem, mas acaba sendo a primeira a dormir apoiada no Takuya. Nisso, uma mãe que passa pelo corredor vê a cena e entende tudo errado, elogiando a filhinha deles, criando um momento bem constrangedor. A Amane tenta explicar a situação, mas o Takuya já apagou sem perceber, então ela decide encostar também, mas justo quando tá quase relaxando, ele se mexe e estraga o momento, deixando ela meio frustrada por dentro. Alguns dias depois, vemos o nosso prota em casa, focado nas tarefas, até que surge uma mensagem da Amane que quebra totalmente a rotina dele. Ela pede pra se encontrarem em um lugar, sem explicar muita coisa, e o nosso prota, que tá deixando de ser bobo, né, não pensa duas vezes antes de ir correndo. Quando chega lá, dá de cara com a Amane e imediatamente percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo. Os dois estão parados em frente a uma capela de casamento. Calma lá, né, minha filha? Você não tá pulando algumas etapas? Não tem que rolar uns encontros aí, uns beijinhos na boca, uma dedadinha de sexo, né? A cabeça dele já começa a entrar em parafuso, tentando entender o que tá acontecendo. Mas antes que ele consiga processar isso aí, a Amane começa a explicar a situação, claramente nervosa. Acontece que a mãe dela tava precisando de alguém para participar de uma sessão de fotos, e como não tinha mais ninguém para chamar, pensou no Takuya. O nosso prota assume que vai ser só um assistente ou algo parecido ali, né, só para dar uma moral. Só que a Amane revela que na verdade quer que ele seja o modelo junto com ela. Nessa hora, o coitado entra em pânico total. Ele é muito viadinho, mano, essa é verdade. Ele tenta fugir na velocidade da luz, mas a guria impede ele enquanto insiste que não é nada demais, só que precisam fotografar a mão deles e que ainda vão pagar pelo valor. No fim, o nosso prota acaba aceitando contra a vontade, né, pra ganhar um dinheirinho também, né, pra comprar uns hentai pra ele. E embora a cara dele deixa bem claro que ele preferia estar em qualquer outro lugar, no banheiro batendo punheta, provavelmente, né, esse cara não me engana não. Bem nesse momento aparece Takami, a mãe da Amane. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional, que se apresenta pra ele com um sorriso até que simpático. A Amane comenta que a mãe trabalha como cabeleireira e maquiadora, e enquanto observa Takami, o Takuya não consegue deixar de pensar no quanto ela parece fisicamente com a filha, apesar das duas terem personalidades completamente opostas. Nisso, já dentro da capela, a Takami sugere que o nosso prota vai trocar de roupa, enquanto ela leva a Amane pra maquiagem. Já na sala de maquiagem, a Takami começa a arrumar a filha, enquanto conversa sobre o nosso prota. Dá pra perceber que essa véia aí gosta bastante dele, mas também aproveita esse momento pra relembrar as histórias da juventude dela com o pai da Amane, fazendo a garota revirar os olhos de tanta repetição. Depois de um sorriso travessaía, Takami solta uma bomba, dizendo que talvez o Takuya e a Amane estejam namorando. A reação da guria é imediata, ela nega tudo com força, insistindo que ele é nojento, que ele é feio, e que os dois são só amigos e que ela nem tem interesse em romance. A Takami claramente não parece convencida com essa história aí, e fala que é dos feios que elas gostam. E além disso, comenta sobre uma superstição envolvendo usar vestido de noiva antes do casamento, mas logo em seguida brinca dizendo que ver a Amane tão bonita talvez acelere as coisas com o Takuya, e quer que os dois, ó,
Furnique, essa velha é safada. Enquanto isso, o Takuya está no altar vestido de noivo e completamente em crise. Ele se sente totalmente deslocado, olhando para a roupa que colocaram nele e se perguntando por que tanto drama se teoricamente só iam fotografar a mão. Só que aí a Amane aparece usando um vestido de noiva. Por alguns segundos parece que o tempo simplesmente para quando o nosso prota tenta processar o que tá vendo. Até que a Amane faz um gesto para tirar ele do transe, fazendo o nosso prota balbuciar qualquer coisa só para não parecer um idiota. Nisso o fotógrafo então chega dizendo que vão começar algumas fotos de teste para eles se acostumarem. A Takami sugere uma pose específica, pedindo pro Takuya segurar a mão da Amane, e os dois viadinhos aí ficam se encarando, claramente nervosos, mas acabam dando as mãos de um jeito tão travado que fica impossível não perceber o constrangimento. Nisso a Takami ainda faz um comentário que deixa os dois mais desconfortáveis, embora tente aliviar o clima mostrando fotos antigas da Amane quando era criança, uma dormindo numa posição torta e a outra dançando feliz de ganhar um presente. A Amane quase morre de vergonha e tenta impedir a mãe, enquanto o Takuya observa as fotos com uma curiosidade absurda, analisando cada detalhe como se estivesse estudando um experimento científico. Esse cara aí gosta de criança, e não tô entendendo, mano, esse jeito que ele tá olhando aí, ele curte uma criança, mano, não sei não, esse é amigo do Epstein, mano, e isso só irrita a Amane ainda mais. Enquanto a sessão continua aí, a Takami explica que um bom fotógrafo consegue capturar a energia do momento e incentiva os dois a se divertirem. Aos poucos isso realmente funciona, e o Takuya e a Amane começam a relaxar, rindo juntos enquanto o fotógrafo pede mais poses, incluindo uma em que o Takuya parece que tá colocando o anel no dedo dela. Que delícia! Durante as fotos, a Takami relembra que a Amane costumava ter um apelido curioso por causa do jeito sério dela, mas comenta satisfeita o quanto a filha parece feliz agora. 3 dias depois, o Takuya está andando pela rua debaixo de um calor infernal, mano, daqueles que o sol parece que acordou putaço com o ser humano, mano, que derrete até sola do pé, mano. Nisso ele resolve parar numa máquina de bebidas pra comprar algo gelado. Só que bem na hora em que está escolhendo o que pegar, a Kotoko surge do absoluto nada com toda a energia possível, pegando ele completamente desprevenido. Ela ainda briga com o Takuya por gastar dinheiro na máquina, sendo que existe uma loja logo ao lado vendendo bebidas pela metade do preço, e sem nem dar tempo pra ele reagir, pega a mão dele e o arrasta direto pra lá. Já dentro da loja, a Kotoko pergunta o que o Takuya estava fazendo pelo centro, e ele logo comenta que tinha passado em algumas lojas de anime e eletrônicos procurando uns hentai novo aí, de Brigimon e outras coisas. Nisso a conversa segue tranquila, enquanto eles compram umas bebidas e se sentam em um banco. Mas aí do nada, a Kotoko muda o tom da conversa e menciona algo que a Sayu comentou durante o churrasco na praia, insinuando que o Takuya e a Amane tiveram um momento meio suspeito dentro de um quarto. É safada. Nisso, o Takuya, como um bom amante, nega tudo. Ele não fez nada com ela, mas a Kotoko continua provocando, dizendo de forma meio brincalhona e meio armadilhosa, se é que você me entende, que se a Amane levou ele pro quarto dela, isso já significa bastante coisa. Mas aí depois, num tom mais casual, ela convida o Takuya pra visitar a casa dela algum dia, dizendo que os irmãos dela adoraram passar um tempo com ele na praia e vivem pedindo pra ela chamar ele de novo. O Takuya até hesita por um instante, né? Comer a guria com os irmãos em casa é foda. Mas antes que consiga responder direito, a Kotoko completa, agora com uma voz mais suave, que ela mesmo gostaria de ter ele por perto. Aí obviamente o clima vai esquentando, mas de repente a Kotoko deixa escapar que se sente meio excluída por não ter saído com ele como a Amane saiu, mas logo depois ela se desculpa e muda rapidamente de assunto, sugerindo que eles experimentem vários produtos estranhos da loja. Enquanto estão nisso aí, a Kotoko recebe uma ligação e depois de uma conversa rápida fica claro que ela já estava esperando aquela pessoa, e o Takuya, mesmo percebendo que os dois estavam basicamente matando tempo juntos, não parece incomodado. Na verdade, ele fica feliz pelo quanto se divertiram. Mais tarde, já no fim do mês, o Takuya recebe uma mensagem num grupo com a Amane e a Kotoko. A Amane sugere que eles vão juntos assistir o show de fogos no dia 25. É o episódio dos fogos, não tem como. A Kotoko já aceita na mesma hora, toda animada com as barracas de comida e a ideia de jantarem juntos por lá. Já o Takuya também entra no clima rapidamente, imaginando empolgado como vai ser o festival, embora não consiga parar de pensar se elas vão aparecer usando uma yukata ou não, na famosa noite do festival, né, de todo anime
de romance, a dúvida dele desaparece na mesma hora em que encontra a Kotoko e a Amane vestidas de yukata, deixando o nosso prota completamente sem reação. Nisso, enquanto caminham pelas barracas, a Kotoko começa a provocar o nosso prota, dizendo que talvez eles devessem andar de mãos dadas para ninguém se perder. Safada, o que já deixa ele nervoso instantaneamente. Só que de repente, Takuya lembra da sessão de fotos com a Amane e a Kotoko percebe que existe alguma coisa estranha no jeito dos dois, perguntando o que aconteceu entre eles. A Amane tenta explicar que não é nada daquilo, enquanto Takuya comenta sobre a sessão e também menciona a vez em que ele e a Kotoko deram as mãos da loja no outro dia. A situação vai ficando meio complicada quando a Amane percebe que já não sabia dessa história, mas a Kotoko minimiza tudo, dizendo que só foi um encontro casual. Nisso, para acabar com esse clima aí, a Kotoko decide segurar a mão dos dois ao mesmo tempo, formando um trio totalmente atrapalhado tentando andar pelo festival. No fim, eles desistem e voltam a caminhar normalmente enquanto passam por várias barracas divertidas. Mais tarde, enquanto comem alguma coisa, uma garota chamada Haruka aparece e reconhece a Amane na hora, cumprimentando ela toda animada. A Amane então se desculpa com o Takuya e com a Kotoko e vai conversar um pouco com a amiga, e os dois dão espaço para ela colocar o papo em dia. Aproveitando que ficaram sozinhos, a Kotoko sugere pro Takuya que eles procurem um lugar mais tranquilo e reservado para esperar a Amane enquanto fazem um negocinho. Nisso, os dois se afastam um pouco da muvuca e começam a conversar, né, de forma relaxada, até que os fogos explodem no céu de repente, pegando nosso prota de surpresa. A beleza daquele momento mexe forte com ele, bem gostoso. O Takuya começa a lembrar de todos os bons momentos que passou com a Kotoko e a Amane durante o verão. Sem perceber, os olhos dele acabam enchendo de lágrimas. A Kotoko nota isso na hora e fica preocupada, mas o nosso prota explica que só ficou emocionado porque ele é um viadinho e o verão tá chegando ao fim. Nisso, ela tenta animar ele, dizendo que aquilo não é o fim de nada e que eles ainda vão ter vários momentos pela frente. Vários momentos, como eventos da escola e até o inverno. Aos poucos, o Takuya recupera o ânimo, ouvindo aquela promessa de que ainda terão muitos bons momentos juntos. Enquanto isso, a Amane conversa com Haruka e outra amiga chamada Yuna, que percebem como ela parece muito mais feliz e gentil do que antes. Depois de se despedir das amigas com um sorriso, a Amane volta enquanto o Takuya e a Kotoko continuam observando os fogos iluminando o céu. Só que bem nesse momento alguma coisa muda dentro da Kotoko. O coração dela dispara enquanto olha pro Takuya e no impulso ela acaba soltando um "eu te amo". Antes que ele consiga reagir direito, a guria recua toda nervosa e rapidamente diz que falou aquilo no sentido de amizade, o que ajuda a aliviar o clima, mas ainda deixa uma tensão estranha no ar. E claramente, se fosse eu no lugar dele, eu olharia pra ela bem nos olhos e falaria: "Eu ouvi o que você disse e eu concordo. Eu também amo você, Kotoko". E depois aí essa história, pai, pega. Os dois acabam rindo juntos e reafirmando o quanto gostam um do outro como amigos. Bem na hora em que a Amane retorna e percebe que alguma coisa aconteceu. Curiosa, ela tenta entender a situação e, embora a Kotoko continue insistindo que tudo foi totalmente platônico, a Amane lança um olhar que claramente parece desconfiar de alguma coisa. Para aliviar o momento, a Kotoko e a Amane trocam algumas palavras carinhosas e começam a rir juntas enquanto os fogos continuam explodindo no céu, encerrando a noite com uma atmosfera leve e aconchegante entre os três. Num dia qualquer, o nosso prota Takuya percebe do nada que nem começou a fazer a resenha do livro que mandaram e muito menos estudou para a prova de geografia. Na hora, já bate aquele desespero imediato e totalmente merecido, né? Enquanto isso, a Amane tenta ligar para Kotoko para dividir as tarefas, mas a ligação simplesmente não completa. E no fim, cada um acaba se virando sozinho com as próprias pendências e chega na escola com aquela cara acabada de quem passou a madrugada inteira lutando contra o relógio. Quem nunca, né? Quem nunca não deixou um trabalhinho para fazer de madrugada? O clima dá uma aliviada quando a Kotoko aproveita para pedir uma caneta emprestada pro Takuya, brincando que existe uma autoridade confiscando bens por aí. Ele, que já tá acostumado com as piadinhas dela aí meio merdas, responde que tá de boa, dizendo que ela provavelmente esqueceu a própria caneta de novo como sempre. Nisso ela entra na brincadeira, mas acaba soltando um comentário meio triste, dizendo que talvez aquela fosse a última vez que pediria algo emprestado. Justamente naquele dia ia rolar o sorteio dos lugares da sala. O Takuya percebe que no meio do caos da manhã e do estresse das aulas tinha esquecido
fugido completamente da troca de mesas. O professor então começa o sorteio clássico, tirando os papéis de dentro de uma caixa. A Kotoko dá sorte e continua sentando perto da janela, mas o nosso prota acaba jogado lá pro fundão da sala, mano, bem na região central. A despedida dos dois é super dramática e cheia de carinho. Mesmo assim, ele para pra pensar na sorte que teve em ter dividido aquele espaço com ela por tanto tempo. Ele reconhece que sem esse primeiro contato, provavelmente nunca teria conseguido se aproximar da Amane e nem da Kotoko. Além disso, não ia entender direito a dinâmica da turma. E aí, o destino resolve ajudar mais uma vez. É o protagonista, não tem como, né? É o CEO. Ele descobre que a Amane ficou sentado logo na frente dele. A cena vira aquele típico momento cotidiano de escola. Enquanto ele se concentra em literatura avançada, ela observa impressionada, quase admirando, já que nunca conseguiu resolver aqueles exercícios. Só que o clima muda rapidinho. O Shota e o Tatsumi cercam o Takuya no caminho pro banheiro e começam a questionar abertamente a amizade dele com a Amane. Eles comentam como é estranho ver ela conversando com garotos, ainda mais um bosta como ele, já que a fama dela da sala é justamente ser a mais fria e distante. Preso naquele interrogatório, o nosso prota escolhe uma resposta mais diplomática e diz apenas que os dois têm interesses em comum, e isso desperta imediatamente a curiosidade do Shota aí, que já começa a teorizar que a Amane talvez também tenha gostos de otaku. Essa menção faz o Takuya sentir na hora o peso de uma verdade que ele simplesmente não pode revelar. Mesmo assim, ele pensa rápido e muda o foco da conversa para a irmã mais nova da Amane. Ele explica que a amizade vem daí, já que as duas compartilham os mesmos gostos, enquanto eles só acompanham o assunto por interesse, sem serem tão envolvidos assim. O Shota e o Tatsumi acabam aceitando a explicação, até porque a Amane realmente comenta sobre a irmã de vez em quando. Satisfeitos, os dois encerram o interrogatório e vão embora. Esses dois aí são tipo dois urubu atrás de uma carniça, tá ligado? Aí eles ficam fazendo perguntinha aí pra depois, ó, dar o bote. Nisso, a Amane faz um pequeno sinal silencioso de aprovação. Dá um joia aí. O Takuya então respira aliviado, feliz por ter conseguido proteger o segredo e manter intacta aquela bolha particular que ele valoriza tanto. Enquanto isso, no pátio, um casal aborda Kotoko para perguntar sobre uma suposta declaração que ela teria recebido do Saito, um garoto de outra turma. Ela confirma que rejeitou ele de forma educada, só que a conversa toma um rumo inesperado, quando revelam que o cara tem fama de sair se declarando sem filtro para praticamente qualquer pessoa que aparece na frente dele. Esse rótulo de apaixonado em série cai como um balde de água fria na Kotoko. Na mesma hora, a cabeça dela volta para os fogos de artifício e para as frases que soltou sem pensar pro Takuya. O pânico interno começa a crescer enquanto ela tenta convencer a si mesma de que aquilo foi apenas amizade, mas a dúvida continua perseguindo ela. De volta à sala, ela tenta agir normalmente e manter a pose, mas o nosso prota para na frente dela usando a desculpa de pedir ajuda com alguns exercícios de inglês. Nisso, ela entra automaticamente no modo professora e explica tudo com clareza e ainda recebe um elogio sincero dele por ensinar tão bem. Só que o Takuya não para por aí não, mano. Com uma honestidade que desmonta as defesas dela, ele admite que queria continuar sentado perto dela e que sente o peso dessa distância. Aí pegou firme, né? Aí você foi gênio. A Kotoko, pega de surpresa com essa vulnerabilidade repentina, rebate com uma brincadeira, chamando ele de conquistador barato. Por dentro, porém, ela sente que a conversa já fugiu totalmente do controle. Ele rapidamente esclarece que não tem segundas intenções. Para com isso, mano. Para com essa viadagem aí, velho. Se declara pra menina aí, mano. Porra, na moral. Só que sente falta da proximidade que tinham antes. Mesmo assim, ela fica com aquela sensação de que precisa equilibrar o jogo. Mais tarde, o Takuya encontra um bilhete dentro de um livro da Kotoko, reforçando justamente esse carinho de amizade. O peso da situação deixa ele dividido entre a confusão e uma estranha sensação de conforto. O ritmo muda completamente quando chega a notícia do festival escolar. A Kotoko anuncia tudo com aquela animação contagiante de quem sabe que vem aí um evento de 2 dias. O primeiro dedicado às barracas das turmas e o segundo focado nos clubes de comitês. A Amane, que está livre de compromissos extras, vê nisso uma oportunidade perfeita para explorar tudo junto do pessoal. Bem nessa hora, a Tion e a Miyu entram na conversa, trazendo aquele boato clássico sobre os fogos de artifício do encerramento. A superstição dizia que dar as mãos durante o espetáculo garantia a felicidade eterna. A Miyu comenta num tom mais protetor que vários garotos provavelmente tentariam usar essa desculpa. A Amane corta essa ideia imediatamente, deixando claro que não pretende dar a mão pra ninguém. Eu sei. A Kotoko entra na brincadeira e responde que só seria obrigada se estivesse enrolada num futon, e isso arranca várias risadas do grupo e deixa claro que apesar do boato estar no ar, as duas continuam mantendo uma postura firme.
Amane. Só que lá no fundo, por um breve segundo, as duas imaginam a possibilidade do Takuya fazer esse convite, antes de descartar a ideia imediatamente. Mais tarde, a turma se reúne para decidir qual será a barraca do festival, e o representante da sala assume o controle com um plano bem claro: usar a beleza natural da Kotoko e da Amane para garantir o sucesso da turma. Esse cara aí é safado, mano, ele sabe jogar o jogo. A proposta rapidamente caminha para um café de empregadas, mas a Amane impõe uma condição inegociável logo de cara. Ela aceita participar, mas só se absolutamente toda a sala entrar na temática, incluindo até o pessoal da cozinha. A Kotoko apoia a ideia na mesma hora e apresenta aquilo como um conceito completo. O representante, longe de reclamar, aprova tudo instantaneamente e fecha o acordo super animado. O Takuya observa toda aquela situação e percebe como aquilo aconteceu rápido demais, e pouco tempo depois vem a confirmação de que ele também foi incluído na dinâmica geral dos cosplays. No fim, ele se vê preso numa decisão que sinceramente até considera genial. 2 semanas antes do evento, a sala inteira vira praticamente uma oficina criativa, com todo mundo dividido entre cenários, decoração e organização. A Shion então mostra um catálogo de roupas para a Amane. Ela até se interessa pela ideia de usar um traje inspirado na Senhorita Lua, mas desiste logo de cara por achar revelador demais e um pouco inapropriado para a escola. A cabeça dela então começa a considerar outra alternativa: um traje de bartender inspirado no Senhor da Terra. Ela imagina combinar casacos, perucas e acessórios para criar um visual cheio de mistério, sem precisar mostrar muita pele. Mesmo assim, quando a Amane pergunta sobre a possibilidade de usar máscaras, a Shion corta a ideia na hora, com uma regra não escrita de que garotas bonitas não deveriam esconder o rosto. Nisso, a Amane acaba aceitando a limitação. Para ela, é melhor evitar dor de cabeça do que correr o risco de alguém descobrir o seu gosto por Digimon. No meio da preparação, ela percebe o Takuya dobrando um arame para montar uma estrutura esférica. Na mesma hora, ela faz uma conexão perfeita com a cabeça do personagem que quer representar e sente uma animação genuína surgir sem conseguir esconder. Enquanto isso, o clima social da sala continua rendendo sua própria comédia. O Daigo e a Misaki protagonizam uma cena cheia de ciúmes e comentários possessivos que acabam deixando o resto da turma completamente surpreso. A Kotoko observa tudo junto da Mayu e comenta que esse tipo de comportamento geralmente nasce do medo de perder alguém importante. Nisso, logo depois, a Miu pergunta diretamente se a Kotoko está apaixonada por alguém. Ela responde que não, mas por dentro tenta definir o que sente como algo mais próximo de um orgulho paternal, uma mistura estranha de carinho, admiração e vontade de apoiar. Só que a situação muda rápido quando a Kotoko vê o nosso prota emprestando uma tesoura para a Mi com a maior naturalidade do mundo. A Mi ainda aproveita para elogiar as habilidades dele e dizer que ele é muito divertido. Sem conseguir evitar, a Kotoko sente uma pontada de ciúmes e começa a dar alguns tapinhas leves no Takuya, quase como se estivesse cobrando atenção. O problema é que isso só deixa ele completamente confuso. Enquanto isso, o representante da sala aparece com um cardápio gigantesco já planejado. Ele explica que os preços absurdamente altos são parte da estratégia para evitar multidões e manter o ambiente controlado. A ideia dele é separar os horários da Kotoko e da Amane no café, obrigando os visitantes a voltarem várias vezes. A tática é tão descarada que acaba virando uma piada coletiva, mesmo as duas aceitando aquilo meio contrariadas. O Yashimoto então sugere colocar um item secreto no cardápio com um preço completamente absurdo. Entrando na brincadeira, a Kotoko e a Amane vão até o Takuya cobrar simbolicamente essa quantia milionária dele. Ele logo fica em choque e chama aquilo de uma clássica chantagem. Quando a aula termina, o Takuya planeja continuar trabalhando na fantasia em casa, só que a Kotoko intercepta ele antes de ir embora e sugere que façam isso juntos. Os dois começam a discutir possíveis lugares ali mesmo. O karaokê seria barulhento demais, o quarto do Takuya está um caos completo, cheio de porno, e a casa da Kotoko vive cheia por causa dos irmãos. No fim, ela acaba levando ele para um apartamento particular que costuma usar quando quer se afastar de tudo. Loira, rica, é diferente, né? A mudança de ambiente acontece de forma tranquila, mas carregada de uma tensão silenciosa. Não demora muito pro nosso prota perceber que está sozinho num espaço íntimo com a Kotoko, e o peso dessa situação atinge ele em cheio, e ele fica 100% ere. Depois, enquanto eles começam a revisar os materiais dos trajes para o festival, o nosso prota acaba se perdendo nos próprios pensamentos. Aí o clima pesa, mano. Ficar sozinho com uma garota em um lugar privado, longe da escola, desperta nele, você sabe o que, né? Um estado de alerta que ele mal consegue esconder. Ele
ele tenta convencer a si mesmo de que nada vai acontecer, mas isso é bem mais difícil do que parece. Agora e aí, a Kotoko percebe o nervosismo dele na mesma hora e decide brincar com isso. Com aquele jeito provocador de sempre, ela comenta que está feliz justamente porque a correria da escola não deixou eles conversarem direito até agora. Então o nosso prota finalmente resolve soltar o papo, mano, falar o que tava aguardando nas costas esses dias inteiros. Ele admite que trabalhar em um grupo finalmente fez ele se sentir que pertence a algum lugar, mas que a solidão que ele carrega faz ele valorizar cada momento que conseguem passar juntos. Aí o clima fica muito mais leve, até que a Amani chega no apartamento para quebrar completamente o equilíbrio que tinha se formado entre os dois. O Takuya sente um alívio imediato ao perceber que eles não estão mais sozinhos, só que poucos minutos depois ele entende que a situação acabou ficando bem mais complicada. Enquanto continua avançando na decoração, o nosso prota finalmente termina a peça principal do próprio disfarce, a cabeça do boneco aí, mano, do Dom Terra, o soberano cósmico da série favorita dele. O resultado fica surpreendentemente bom, e sem conseguir resistir, ele coloca a estrutura para testar e entra completamente no personagem. Ele invoca os dados do destino e começa a agir exatamente como o personagem faria, mano. Ele vira tipo Máscara, tá ligado? O cara se passou aí no personagem, mano. As meninas aí adoram o resultado, e a Amani pede para experimentar a peça também. Mas a situação muda de verdade quando ela pede o colete e as calças que o nosso prota tá usando, só pra conferir como o traje completo fica no corpo. Claro que isso deixa ele extremamente nervoso, mas ela logo explica que a intenção é totalmente prática e estética. Ela quer preservar a integridade do traje e evitar amassar tudo usando as próprias roupas por baixo. A situação dá uma pausa então quando a Amani vai se trocar em particular. Quando percebe que a roupa mantém perfeitamente a forma original, ela sente uma conexão estranha e silenciosa com aquilo. É como se todo o esforço que eles compartilharam tivesse ficado preso no próprio tecido. Ela decide não colocar a máscara, com medo de acabar estragando a peça, mas volta para a sala ainda carregando essa sensação forte de conexão com aquele momento. E é justamente isso que faz ela negar rapidamente qualquer mal entendido quando um Takuya completamente inseguro pergunta se tem alguma coisa de errado. Depois disso, o trabalho continua até o sol desaparecer completamente. Aí do nada, a Kotoko sugere fazer uma festa do pijama. O nosso prota reage com muito mais cautela do que elas esperavam. Ele lembra que já estão no ensino médio e que misturar todo mundo desse jeito exige certos limites bem definidos. A Amani concorda imediatamente, assumindo uma postura super responsável, mas a rapidez e a animação com que ela aceita deixam bem claro que ela realmente queria passar mais tempo com eles, e a Kotoko percebe isso na hora. Eles então ligam para o Genshiro para avisar a situação e garantir que o irmão mais velho está sabendo de tudo. A reação inicial dele é meio desconfiada, né? Porque tem um moleque ali totalmente de pau duraço aí com a irmã dele, mano. É foda, né? Principalmente por causa das regras da casa, mas ele acaba cedendo sob uma condição bem específica: a autorização explícita dos pais. O próprio Genshiro liga pra mãe do Takuya, que fica surpresa com a novidade. Enquanto isso, a Amani resolve tudo com a família dela, usando aquela calma natural de sempre. Com a permissão das duas famílias confirmada, o Genshiro chama o Takuya para uma conversa mais séria em particular. Ele diz que esse tipo de experiência da juventude é importante para crescer socialmente, mas também deixa um aviso bem direto para ele manter o respeito e não fazer nenhuma besteira. Safadinho. Só que depois disso, a famosa procrastinação adolescente assume o controle. E em vez de continuarem cortando o papelão, cortando a decoração, eles acabam jogando conversa fora, dividindo doces e se distraindo completamente. Isso continua até a Kotoko interromper tudo, sugerindo que eles tomem banho para dar uma refrescada nas ideias e depois voltem ao trabalho. O Takuya vai primeiro, sai todo limpo rapidão e deixa o banheiro livre para elas, mas enquanto espera sozinho na sala, o que esperar de um adolescente, né? A mente do moleque vira um completo caos. Só a ideia de dividir aquele tipo de espaço privado faz a imaginação dele começar a correr para pensamentos extremamente, bom, você sabe, né? Logo ele percebe que está lutando contra distrações que não tem absolutamente nada a ver com o festival escolar. Esse conflito interno aí faz ele começar a questionar as próprias prioridades. Na cabeça dele não faz sentido uma situação tão comum deixar ele mais abalado do que anos inteiros mergulhados no anime favorito. E é aí que a mente dele simplesmente colapsa, mano. As vozes da cabeça dele começam a falar. O Dom Terra e outros vários personagens aparecem no monólogo mental dele, lembrando que disciplina e autocontrole fazem parte
parte da honra de um verdadeiro fã. O pensamento chega perto do absurdo, mano, o cara tá ficando maluco, mas acaba funcionando. O Takuya finalmente consegue recuperar a calma bem na hora que as meninas saem do banho, e a aparência delas mudou bastante. As duas estão de cabelo preso, rosto lavado e completamente sem maquiagem ou qualquer produção. O Takuya fica olhando por alguns segundos além do necessário, preso na naturalidade daquela cena. Então ele simplesmente fala sem pensar muito que elas estão lindas daquele jeito. A sinceridade pega as duas completamente desprevenidas, e em vez da reação tímida e exagerada de sempre, elas ficam quase sem reação, justamente porque sabem que ele não falou aquilo brincando. Quando chega meia-noite, eles decidem tentar dormir, mas o sono simplesmente não aparece. A Kotoko então aproveita o silêncio para perguntar de quem o nosso prota gosta. Gentiro entra na conversa nessa mesma hora aí, mano, tentando impor a moral e lembrando que já passou da hora de descansar. É um corta foda mesmo. Só que ele muda de ideia quase imediatamente. Na visão dele, desperdiçar uma festa do pijama dormindo cedo seria praticamente um crime contra a experiência inteira. Então ele cria uma regra simples: o primeiro que pegar no sono vai comprar uma pizza e um suco pra todo mundo. A competição começa na hora. A Amane sugere assistir um filme complicado e legendado para manter todo mundo acordado e forçar o cérebro a continuar ativo, e o grupo aceita o desafio. Só que assim que o filme começa, a Kotoko volta direto para o assunto e pergunta mais uma vez sobre a pessoa de quem o nosso prota gosta. Ele tenta logo escapar da pergunta, enrolando e falando de personagens fictícios, mas elas cortam imediatamente a desculpa e avisam que a resposta precisa ser alguém da sala. Pressionado pelas duas, o Takuya acaba admitindo que só consegue conversar de verdade com duas pessoas da turma, então fala os nomes delas. As meninas comemoram na hora, batendo os punhos como se tivessem acabado de conquistar uma vitória silenciosa. Só que o Takuya resolve devolver na mesma moeda. Ele pergunta que se elas fossem obrigadas a escolher um otaku, quem escolheriam? A resposta vem instantânea e perfeitamente sincronizada. As duas dizem o nome do Takuya ao mesmo tempo, e no segundo seguinte, o pânico social bate forte. As duas começam a mudar de assunto, atropelando as próprias palavras, tentando desesperadamente fazer parecer que tudo não passou de uma brincadeira. Nisso, depois das 2 da manhã, a Kotoko finalmente perde a batalha contra o sono e apaga de vez. A Amane e o Takuya acabam ficando como os únicos acordados da noite. O silêncio obriga os dois a diminuírem o volume do filme e aumentarem as conversas de verdade, e é nesse momento que a Amane finalmente abre uma parte dela que sempre manteve escondida. Ela explica o motivo de ter enterrado o lado otaku dela durante tantos anos. Ela conta que no ensino fundamental as pessoas ao redor só falavam de doramas e romances. Ela tentou se aproximar dos outros garotos que assistiam o anime, mas nunca conseguiu realmente se conectar com ninguém, e foi justamente essa sensação de nunca encontrar alguém parecido com ela que fez a Amane esconder os próprios gostos para conseguir se encaixar. Ela admite que essa repressão acabou roubando boa parte da alegria de ser quem realmente era, só que conseguiu voltar a respirar de verdade quando a Kotoko mostrou que ela não precisava sentir vergonha dos próprios interesses. Além disso, ela diz que conhecer o nosso Takuya, outro fã da mesma série, foi a prova de que ela nunca esteve totalmente sozinha naquele canto do mundo. O Takuya escuta tudo aquilo em silêncio, absorvendo a vulnerabilidade dela. Antes de responder com a própria verdade, ele admite que nunca teve amigos de verdade, que nunca soube iniciar conversas fora da zona de conforto dele, e que só de viver momentos assim ao lado delas, já nasce um medo silencioso de que o tempo passe e leve embora tudo aquilo que se tornou aquela noite especial. A Amane entende exatamente o que ele quer dizer e sugere eternizar o momento com uma foto. Os três então se juntam para registrar a lembrança final daquela noite. No dia seguinte, a noite que passaram juntos, a Kotoko percebe que esqueceu a sua fantasia no apartamento do Gentiro. Ela e a Amane voltam para buscá-la, mas encontram a porta trancada. Como o Gentiro provavelmente está tomando um banhão, as duas decidem passar em uma padaria e seguir para um parque. Enquanto tomam um café da manhã, a Kotoko pergunta o que aconteceu depois que ela adormeceu. A Amane então responde que nada demais aconteceu. Ela e o Takuya apenas assistiram mais um filme e conversaram sobre como os três estavam se divertindo juntos. Total, acabou o promessa. Nisso, ela mostra a foto tirada na noite anterior, e a Kotoko comenta que a Amane está muito mais aberta e confortável do que antes, e isso faz as duas relembrarem de como a sua amizade linda começou. Tudo começou no primeiro dia de aula. Mesmo sem se conhecerem, a Amane e a Kotoko chamaram a atenção uma da outra. Mais tarde, para a felicidade da Kotoko, as duas acabaram na mesma turma, com a Amane sentada logo à sua frente. Durante as apresentações, a turma ficou impressionada com a personalidade reservada da Amane, enquanto
enquanto a Kotoko conquistou todos com a sua energia e simpatia. E beleza, né? Observando, a Amane chegou até a pensar que a Kotoko parecia uma personagem saída de um anime lá, do anime preferido dela. E durante o intervalo das aulas, alguns alunos tentaram conversar com a Amane, mas ela respondeu de forma fria e distante. Determinada a se aproximar dela, a Kotoko tomou a iniciativa. Diferente dos outros, ela conseguiu arrancar uma resposta da Amane, embora o sorriso dela tenha parecido mais assustador do que amigável. Nos dias seguintes, a Kotoko continuou tentando se aproximar. Ela a convidou para sair algumas vezes, mas a Amane sempre recusava. Mesmo assim, a Kotoko acreditava que ela era apenas tímida e não desistiu de incluí-la nas atividades da turma. Certa vez, ao ser convidada para um karaokê, a Kotoko chamou a Amane para ir junto. Porém, ao descobrir que as outras pessoas também participariam, a Amane se recusou novamente. Apesar da decepção, a Kotoko continuou insistindo em fazer amizade com ela. Enquanto isso, a Amane comentava com a Sayu que estava se saindo bem socialmente na escola, muito por causa de uma garota chamada Kotoko, que nunca deixava de tentar se aproximar dela. A Sayu teve até dificuldade em acreditar que a Amane estava se saindo bem socialmente, então ela contou sobre a Kotoko, uma garota que era sempre gentil com ela. Porém, a Sayu insistiu que uma garota que parecia mais uma patricinha burguesa jamais seria amiga de uma otaku fedida, o que deixou a Amane bem irritada. Algum tempo depois, Kotoko foi convidada para ir a um fliperama com as amigas e decidiu chamar a Amane mais uma vez. Como acreditava que seria apenas um pequeno grupo de garotas, a Amane aceitou o convite. Para ela, aquilo também serviria como prova de que conseguia fazer amizades. No entanto, alguns garotos acabaram entrando no passeio sem que a Amane soubesse. Mesmo assim, o grupo passou o dia inteiro se divertindo, jogando e tirando fotos. Quando tudo terminou, a Kotoko agradeceu a Amane por ter participado e disse que gostaria de repetir aquilo algum dia, mas a Amane revelou que estava decepcionada. Ela acreditava que o encontro seria apenas entre poucas pessoas e reclamou por não ter sido avisada sobre uma mudança dos planos. Após dizer que provavelmente não participaria de nenhuma próxima vez, a Amane foi embora. Só então a Kotoko começou a acreditar que talvez tivesse estragado suas chances de se tornar amiga dela. Nisso, ao chegar em casa, a Amane se arrependeu quase imediatamente. Apesar de achar que tinha motivos para estar chateada, ela sabia que tinha sido dura demais com a Kotoko. No dia seguinte, então, a perceber que a Kotoko estava ausente na escola, a Amane ficou preocupada. Enquanto conversava com Mayu e as outras garotas, descobriu o quanto a Kotoko havia se esforçado para se aproximar dela. As amigas contaram que a Kotoko sempre tentava incluí-la nas atividades e fazia de tudo para que ela não se sentisse sozinha. Ao ouvir tudo aquilo, a Amane percebeu o quanto tinha sido injusta. E pouco tempo depois, elas receberam uma mensagem explicando que a Kotoko havia faltado para cuidar dos irmãos mais novos. Enquanto isso, em casa, a Kotoko continuava pensando na forma em como a Amane havia reagido ao passeio. Foi então que a campainha tocou, e para sua surpresa, a Kotoko abriu a porta e encontrou a Amane do lado de fora. Com certa timidez, ela explicou que conseguiu o endereço através da Miyo e trouxe algumas coisas para ajudar com a situação dos irmãos mais novos. Depois de uma conversa um pouco meio constrangedora, a Amane finalmente pediu desculpas pelo que havia dito após o passeio ao fliperama. Porém, a Kotoko também assumiu a sua parcela de culpa e as duas decidiram deixar o assunto para trás. A Amane então contou que descobriu o quanto a Kotoko tinha se esforçado para incluí-la e fazê-la se sentir bem-vinda. Ao ouvir isso, a guria ficou tão aliviada que começou a chorar, confessando que realmente acreditava que a Amane a odiava. Tentando acalmá-la, a Amane perguntou se elas poderiam ser amigas de verdade, e a Kotoko aceitou imediatamente, e assim, as duas finalmente se aproximaram. Algum tempo depois, chegou o dia da troca de lugares da sala. Mesmo sem admitir, a Amane sentiu falta de ficar perto da Kotoko e passou a visitá-la com frequência. Foi durante um desses momentos que a Kotoko pegou emprestada uma borracha do Takuya. Ao vê-la, a Amane percebeu que era um item raro do anime lá, algo que apenas um fã dedicado teria. Curiosa, ela começou a prestar atenção no Takuya. Enquanto ele explicava detalhes sobre a personagem estampada na borracha, a Amane acabou respondendo sem pensar que aquela era a personagem que havia aparecido pela primeira vez no episódio 2. No mesmo instante, a sala toda ficou em silêncio. Na mesma hora, a Amane percebeu que tinha falado demais. A Kotoko pareceu não entender o que aconteceu, mas o Takuya imediatamente reconheceu que ela conhecia o Glitteron lá, o anime, muito mais do que deveria. Pela primeira vez, a Amane encontrou alguém que compartilhava o mesmo hobby, mas aquilo acabou a deixando desconfortável. De volta ao presente, a Amane agradece a Kotoko por nunca ter desistido dela. Ela admite que foi bastante dura no passeio e acredita que poucas pessoas teriam a paciência de perdoá-la. A Kotoko, por outro lado, diz que não fez tudo aquilo por pura bondade. Segundo ela, sempre quis se dar bem com todos ao seu redor, e foi esse desejo que a levou a insistir tanto em sua
sua amizade com a Amane, mas a Amane não aceita essa explicação. Para ela, o fato é que a Kotoko ajudou quando ninguém mais conseguiu se aproximar. Então a Amane decide revelar o seu maior segredo. Ela é uma verdadeira otaku e fã de hentai de Pokémon Furry, mano, daqueles que tem o Pikachu com o Ash enfiando o negocinho dele por trás, só que daí é um Pokémon que na verdade é o Pikachu mulher, sabe? É o Pikachu Furry mulher, e daí é esse daí, entendeu? Ela gosta dessas coisas bizarras aí, mano. Desculpa, gente. Vamos voltar aqui. Não corta isso aí, editor. Pokémon, porra! Por quê? Eu vou matar! Por quê? Vou matar porque essa porra é de Deus, não! Para o seu choque, a Kotoko responde que já sabia disso há muito tempo, e sem graça a Amane explica que sempre teve dificuldades para fazer amigos, então ela também tinha medo de passar o ensino médio toda sozinha. Por isso, o fato da Kotoko continuar ao seu lado, mesmo depois de todos os problemas, significava muito para ela. Foi nesse momento que a Kotoko recebeu uma mensagem avisando que o Ginshiro já tinha terminado o banho, e enquanto voltam para o apartamento, a Amane sugere que passem a se chamar pelos primeiros nomes, já que ficaram tão próximas. As duas tentam, mas acabam caindo na risada ao perceber o quão estranho aquilo soa, e no fim, decidem continuar usando os sobrenomes de sempre. Na manhã do festival escolar, vários alunos chegaram cedo para terminar os preparativos. O nosso prota caminhava até a sua sala, vestindo como o Lorde Terra. No começo, ele ficou preocupado com a possibilidade de ser o único totalmente fantasiado, mas ele relaxou ao perceber que todos estavam vestidos de forma esquisita, mano. Mais estranho que ele até. As garotas tinham escolhido fantasias mais clássicas, tipo aquela de múmia, aquela de diabinha, aquelas, né, de carnaval que todas as gurias de 15 anos usam. Não tem nenhuma fantasia criativa no Halloween, né, mano? É só isso aí, mano. Múmia e diabinha. Já os garotos apostaram em personagens engraçados e conhecidos. Nesse momento, a Kotoko apareceu usando uma fantasia de empregada e pediu a opinião do Takuya. Ele a elogiou, e logo depois a Amane também fez um comentário positivo. As duas então aproveitaram para tirar algumas fotos juntas. Antes da abertura do festival, o representante da turma reuniu todos para um discurso motivacional. Porém, os colegas acabaram mais interessados em sua fantasia, mas com toda a seriedade do mundo, ele explicou que estava fantasiado de férias de verão. Quando o festival começou, a sala deles rapidamente ficou lotada. Grande parte do movimento era graças à popularidade da Kotoko. Em certo momento, dois garotos ficaram decepcionados ao descobrir que a Amane não estava atendendo. Foi então que a turma revelou a sua estratégia. A Kotoko e a Amane trabalhariam em turnos diferentes e cada uma usaria uma fantasia distinta. Quem quisesse ver tudo deveria visitar o café 4 vezes. Mais tarde, o Chá comentou com o Takuya que eles tinham grandes chances de vencer a competição da categoria deles, mas segundo ele, o prêmio mais importante era o concurso de Miss e Mister da escola. Entre os calouros, todos acreditavam que a vencedora seria a Kotoko ou a Amane, e quando recebeu a sua cédula de votação, o Takuya percebeu que não conseguia escolher entre as duas, afinal, ambas eram amigas muito importantes para ele. Enquanto isso, a Kotoko foi convidada por vários garotos para assistir aos fogos de artifício do encerramento, mas recusou todos eles, dizendo que já tinha planos. Pouco tempo depois, ela encontrou o Takuya e perguntou se ele tinha alguém para assistir aos fogos. Obviamente ele não tem, mano. E vocês vão repetir a mesma coisa dos episódios passados, mano. Já não foi esse negócio de fogos, não. Agora é a Amane que vai se declarar pra ele. Além disso, durante a conversa, ele revelou que pretendia apoiar a Kotoko no concurso de beleza. E isso deixou ela bem feliz. Mas a situação mudou quando Kotoko confessou que havia escrito tanto o nome dela quanto o da Amane na cédula. Ao ouvir isso, a Kotoko caiu na gargalhada, mano. Achando aquilo exatamente o tipo de coisa que ele faria. Mais tarde, chegou a vez da Amane entrar em cena. Assim que apareceu usando uma fantasia masculina de vampiro, chamou a atenção de praticamente todo mundo. O Takuya logo percebeu que ela estava interpretando o Vamp the Great, um personagem de Glittermon. Apesar disso, notou que alguns detalhes da fantasia estavam faltando, e a dúvida acabou quando a Amane recitou uma fala clássica do personagem, confirmando a sua homenagem. Pouco tempo depois, uma garotinha reconheceu o nosso prota como o Lorde Terra, e começou a conversar animadamente com ele sobre o anime aí, mano, o Glittermon. E ao perceber que a Amane se aproximava discretamente, o Takuya tentou ajudá-la e comentou que havia outro personagem da série naquela sala. A menina procurou por todos os lados, mas não conseguiu reconhecer a fantasia da Amane. Aquilo a deixou claramente desapontada. Então o nosso prota tentou consolar a Amane, dizendo que a personagem escolhida por ela não era tão popular entre as crianças, mas no fundo ela sabia que o verdadeiro problema era que a sua fantasia não estava tão fiel ao original quanto gostaria. Mesmo desapontada, a
guria deixou isso de lado e continuou atendendo os visitantes que pediam fotos. O Takuya observava enquanto ela atraía cada vez mais atenção. Ela é muito bonita mesmo, né, mano? Ele também queria tirar uma foto com ela, já que os dois estavam fantasiados com personagens de Clitemon, mas não conseguia criar coragem para pedir. Para sua surpresa, foi a própria Amane quem tomou a iniciativa. Ela se aproximou e sugeriu que eles tirassem uma foto juntos. O Takuya ficou surpreso, mas a Amane lembrou que isso sempre fez parte dos planos deles. Os dois então recriaram a pose da cena em que os seus personagens aparecem juntos pela primeira vez, e quando a foto foi tirada, deixaram a vergonha de lado e fizeram a pose perfeitamente. No final, ficaram muito satisfeitos com o resultado. Ficou uma foto bem legal, inclusive. Pouco tempo depois, o Takuya foi chamado para voltar ao trabalho. Trabalhar, né, mano? Não dá pra só ficar vagabundeando não, igual eu. Após a sua saída, um colega comentou que era raro ver a Amane tirando fotos com um garoto por vontade própria. Ela tentou se justificar dizendo que simplesmente gostava muito da fantasia dele, mas por dentro fazia o possível para esconder o próprio constrangimento. Durante o intervalo do almoço, o Takuya recebeu uma mensagem das garotas pedindo que fosse até os fundos da escola. Oh, coisa boa! Ao chegar lá, elas lhe entregaram uma sacola e insistiram para que ele vestisse a roupa que estava dentro. E sem muita escolha, ele acabou cedendo. Pouco tempo depois, o maluco simplesmente surgiu usando uma fantasia de empregada, mano, arrancando risadas e elogio das garotas. A Coco até tentou convencê-lo a usar a roupa durante a tarde, mas ele recusou imediatamente. A resposta só serviu para incentivar a Amane, que começou a tirar várias fotos dele. Nisso, depois do almoço, começou o terceiro turno da Amane. Dessa vez ela apareceu usando um visual de Gyaru, eu não sei que porra é essa. Foi então que a Sayu apareceu. Ela brincou dizendo que tinha vindo criticar a fantasia da Amane, mas admitiu que estava apenas curiosa para vê-la. Ao observar o ambiente, a Sayu percebeu rapidamente o quanto a Amane era popular, e quando a chamou de irmã mais velha, acabou atraindo a atenção de todos ao redor, que logo começaram a cercá-la acreditando que ela era realmente irmã da Amane. A situação divertiu bastante a guria, mano, que raramente via Sayu ficar sem reação, mas depois que a turma descobriu que as duas não eram parentes, a Amane explicou que ainda assim tinha muito carinho por ela. Os colegas comentaram que a Sayu parecia tão elegante e tranquila quanto a Amane, e isso fez a Sayu lançar um olhar provocador para ela, deixando a Amane visivelmente nervosa. Em seguida, os alunos começaram a contar histórias sobre como a Amane era admirada pelas garotas e conhecida como a máscara de ferro nos esportes. Tudo aquilo era tão diferente da imagem que a Sayu tinha dela e foi difícil segurar a risada. Logo depois, alguém perguntou como a Amane era em casa, e a Sayu parou por um instante para pensar numa resposta. Na realidade, a Amane era bem mais relaxada e bagunceira em casa do que deixava transparecer na escola. Por isso, tanto ela quanto o Takuya ficaram tensos quando a turma perguntou como ela era fora dali. Mas a Sayu resolveu protegê-la. Ela respondeu que a Amane era incrível em casa e que até queria se tornar alguém como ela no futuro. A resposta conquistou todo mundo, que passaram a elogiar as duas pela relação tão admirável que pareciam ter. A Amane agradeceu discretamente por ela ter encoberto a verdade, enquanto o Takuya ficou impressionado com a facilidade em que a Sayu lidou com a situação. Pouco tempo depois, a Sayu admitiu que estava cansada e que queria descansar antes de voltar para casa. Como ainda precisava trabalhar, a Amane pediu que o Takuya fizesse companhia para ela na sala de apoio, e ele aceitou sem hesitar. Algumas horas depois, o turno da Amane finalmente terminou. Ao procurar a Sayu para ir embora, ela ficou surpresa ao encontrá-la conversando animadamente com o Takuya. Percebendo que já estava tarde, a Sayu agradeceu pela companhia. O Takuya se ofereceu para acompanhá-la até o portão, mas ela recusou e disse que essa tarefa deveria ficar com a Amane. Antes de sair, a Sayu perguntou se ele conhecia o famoso rumor dos fogos de artifício e sugeriu que ele assistisse o espetáculo ao lado da Amane, e a reação dela foi imediata. Entrando em pânico, a guria empurrou a Sayu para longe antes que ela pudesse falar mais alguma coisa. Enquanto seguia com ela até o portão, perguntou onde tinha ouvido aquela historinha aí, mano. E nisso, a Sayu explicou que um colega havia comentado sobre o rumor e que achava aquela oportunidade perfeita para a Amane e o Takuya se aproximarem. Dá-lhe uns beijinhos, finalmente, já estamos no episódio 10. Vamos beijar na boca, gente, pelo amor de Deus. A Amane, porém, respondeu que não pretendia levar as coisas tão longe. Mentira, mentirosa. Ao ouvir isso, a Sayu comentou que a Kotoko talvez estivesse pensando diferente e pudesse agir primeiro. Mesmo assim, a Amane não acreditava que a Kotoko chegaria a esse ponto. Não, ele... Depois de se despedirem no portão, a Amane voltou para o festival, e pouco tempo depois, a Kotoko avistou um cartaz anunciando a apresentação de fogos de artifício. Em outra parte da escola, a Amane encontrou um cartaz igual, e sem que soubessem uma da outra, as duas acabaram pensando na mesma coisa: sexo.
o Takuya. Desde a manhã do primeiro dia, o festival escolar transformou o colégio inteiro em um verdadeiro mar de visitantes e famílias. Barracas de takoyaki, um monte de coisa aí, mano. Várias coisinhas legais aí pro pessoal. E à tarde, tudo prometia aumentar ainda mais o hype, mano. Com gente de todas as idades circulando por todos os lados. Logo cedo, a Amane se despede carinhosamente da sua irmãzinha Sayu, percebendo como ela já está crescendo rápido. Mais tarde, enquanto caminha sozinha pelo festival, as palavras da irmã voltam na sua mente. A Sayu tinha deixado uma indireta bem clara. O show de fogos daquela noite poderia ser a oportunidade perfeita pra guria e o Takuya, ó, ficar de beijinho assistindo ali o negocinho legal, mano. E esse seria o primeiro passo do seu amor. Essa frase não saía da cabeça dela, mas a Amane tenta ignorar isso, fingindo que não dá importância. Enquanto isso, os dois irmãozinhos lá da Kotoko aparecem pelo festival. Eles insistem que vieram apenas para implicar com a irmã, mas na verdade é bem diferente. Eles queriam encontrar a Sayu. O problema é que ela já tinha ido embora, e os dois trouxa aí ficaram decepcionados, mesmo que eles neguem até o fim. A turma do primeiro A organizou um café de cosplay, e a Kotoko está dando o seu melhor, usando uma fantasia de mulherzinha aí, mano, legal, posando para fotos e atendendo os clientes com o carisma de sempre. E é nesse momento que seus irmãos aparecem por lá. Eles foram enviados pelo irmão mais velho lá, o Ginchiro, que ainda ofereceu uma mesada para conseguirem uma foto da irmã fantasiada. A Kotoko logo fica indignada, afinal ela tinha avisado para eles não aparecerem. Ninguém quer os irmãozinhos mais novos, né, mano, empatando a foda. Na visão dela, os dois se venderam barato demais por dinheiro. Algumas colegas logo cercam os dois moleques aí e começa um interrogatório, mano, perguntando sobre as suas paixões e declarações amorosas das suas irmãs. Elas querem saber quantas meninas já se confessaram para eles e de quem eles gostam. Os dois logo entram num pânico total, mano, exatamente como havia acontecido com a Sayu antes. Nisso, a Amane entra em ação como uma verdadeira irmã mais velha. Ela salva os meninos da situação e os leva para tomar alguma coisa. Depois disso, quem assume a responsabilidade é o nosso prota, o otakuzinho fedido aí, mano. Com ele, o clima já muda, mano. Os três se conectam através daquilo que eles realmente se importam: videogames. Red Dead Redemption. Dá num não grosso. Os garotos estavam praticamente mortos por dentro alguns minutos antes, e eles voltaram à vida na mesma hora. Eles pegam o celular do Takuya para procurar uns jogos interessantes, e ele conquista os dois rapidamente. Pela primeira vez naquele dia, aparecem apenas dois molequinhos normal se divertindo jogando Minecraft ali e vendo hentai. Até as garotas percebem que foi a Amane que conseguiu conquistar a confiança deles primeiro. Nisso, quando o movimento do café finalmente diminui, o grupo tira mais uma foto juntos. Ao olhar para a imagem, o nosso prota sente um forte déjà vu a lembrar de uma fotografia antiga que guarda com muito carinho. Era da época em que os três mal se conheciam e quase não conversavam, quando ele ainda tinha o cabelo completamente bagunçado. Ué, ele não tem ainda? Nisso, a guria aí, a Kotoko, imediatamente lembra daquele dia e cai na risada ao recordar o estado do cabelo dele. O Takuya então admite o quanto aquela foto significa pra ele. Foi um registro do início de algo especial, do momento em que começou a se aproximar da Kotoko e da Amane, mesmo sem entender exatamente o que estava acontecendo naquela época. Logo depois, envergonhadinho aí, ele tenta dar um migué, mano, falando que nem se importa tanto, dizendo que provavelmente a foto não significava tanto assim pra Kotoko. Ele jogou uma indiretinha, essa é a verdade. Aproveitando o momento, ela reúne coragem pra fazer a jogada dela antes da outra, mano, e começa a tocar em um assunto delicado. Ela começa a falar sobre o show de fogos do encerramento do festival. Ela logo gagueja, sente o coração acelerar, mas logo acaba desistindo no último segundo, e apenas comenta que será muito divertido. O convite que ela queria fazer acaba ficando preso na garganta, mano. Nisso, pra encerrar o primeiro dia de festival, a veterana Ishikawa sobe no palco do ginásio com uma banda e faz uma apresentação de rock para uma plateia lotada. A escola inteira corre para assistir. Mano, eu não sei, todos os animes de romance parecem igual, mano. No do Gordo foi a mesma coisa, só que ele que tava cantando, tá ligado? Tipo, é a mesma coisa. Mas o Takuya nunca foi muito fã desse tipo de evento, e tanto a Kotoko quanto a Amane pensam da mesma forma. Ao invés de se misturarem à multidão, os três decidem fazer uma pequena comemoração particular em uma sala reservada nos bastidores. Ai, que delícia. O Takuya até hesita esse viadinho aí, preocupado com a possibilidade de que as garotas estarem perdendo um momento importante no ginásio. Porém, a Kotoko logo deixa claro que tudo o que ela quer naquele momento
é passar um tempo com os dois, ou só o Takuya, né? A outra vem de brinde. Nisso, sentados juntos com a luz do pôr do sol entrando pela janela, olha que lindo. Eles brindam com latas de refrigerante, porque eles são adolescentes, mas não dá pra beber vinho e champanhe não. É um momento simples, mas especial. 3 pessoas que pareciam pertencer a mundos completamente diferentes comemorando juntas no final de um ótimo dia, porque o segundo dia começa com os clubes e comitês promovendo as suas atividades. O grupo abre um mapa do campus e decide explorar tudo que puder. Nisso, num jogo ali organizado pelo clube de Kendo, a Kotoko simplesmente destrói na competição. Ela marca 12 pontos e conquista o prêmio especial destinado a quem ultrapassasse 10. Já no clube do chá, todos experimentam uma bebida tão amarga que fazem uma careta imediatamente. Enquanto caminham pelos corredores, as amigas percebem algo curioso. Há muito mais casais do que no dia anterior. Parece que a famosa magia do festival realmente está influenciando as pessoas. Durante o passeio, o Takuya encontra alguns colegas de classe. Eles comentam sobre o concurso de Miss e Mr. do festival e afirmam que a Kotoko e a Amane provavelmente vencerão a categoria feminina do primeiro ano. Os garotos observam que, apesar de estudarem na mesma sala, as duas parecem pertencer a outro mundo. Outros dois viadinhos também acham curioso que o Takuya conviva com elas de forma tão natural, e com sinceridade ele admite que pensa exatamente a mesma coisa. No fundo, ele também sente que elas pertencem a um universo completamente diferente dele. Enquanto isso, em outro canto do festival, a Kotoko conversa com as amigas sobre o tipo de pessoa que gostaria de namorar. Em um dia em que todos falam sobre romances e novos casais, ela deixa claro que jamais se envolveria com alguém apenas por influência do clima do festival. Ela quer alguém que leve os seus sentimentos a sério, alguém humilde o suficiente para agradecer e pedir desculpas quando necessário, alguém gentil com crianças e apaixonado pelos próprios interesses. E essa descrição aí é muito descarada e específica. A Kotoko quase entrega tudo. Ela até começa dizendo, né, quase que ela fala o nome do Takuya, mas ela se assusta e rapidamente completa com, sei lá, outra coisa aí, mano, fingindo que tava apenas pensando em comida. Ninguém acredita totalmente nessa desculpinha dela aí, mano, mas ela consegue escapar da situação e muda de assunto dizendo que tá com sede. Pouco tempo depois, o clube de arco e flecha organiza uma barraca de tiro ao alvo com diversos prêmios. A Amane para imediatamente ao vê-la, completamente fascinada. Ela pega a arma de rolha e passa a mirar com uma concentração assustadora, mano. Parece aquele filme Valente lá, mano, daquela ruiva. Nisso, as amigas acreditam que ela está tentando ganhar um óleo de unha de uma marca famosa, doado por alguém que claramente não sabia o valor do item. Mas o verdadeiro objetivo da guria era outro, mano. Mas quando finalmente acerta o alvo, essa nerd aí, já sabe, né? Ela vai direto no brinquedinho de anime ali, mano. Tentando disfarçar, ela afirma que tava mirando em outro prêmio e que ficou satisfeita apenas por levar alguma coisa. Mas por dentro ela mal consegue conter a vontade de mostrar a conquista pro Takuya. À medida que o festival vai se aproximando do fim, a Kotoko e a Amane passam a ser cercados por vários cabacinhos aí que convidam elas para assistir os fogos de artifício. Todos repetem a mesma lenda de que casais que assistem ao espetáculo de mãos dadas encontram a felicidade. Mas as duas recusam convite após convite, sempre usando a desculpa de que já tem planos com uma amiga. Elas recebem elogios de todos os lados, mas a situação vai ficando mais cansativa. E em determinado momento, elas nem sabem mais quantos convites já recusaram. Quando finalmente elas ficam sozinhas, elas começam a conversar sobre os seus próprios planos. A Kotoko diz que não acredita nessa história de dar as mãos para encontrar a felicidade. Afinal, se fosse verdade, bastaria todo mundo sair de mãos dadas por aí. Mas então ela admite, meio sem graça, que não se importaria se a pessoa escolhida fosse o Takuya. A Amane concorda imediatamente e acrescenta que aceitaria, desde que ele também quisesse. As duas então percebem que tiveram exatamente o mesmo pensamento. Elas soltam um sem chance ao mesmo tempo e acabam caindo na risada. E cansadas de fugir de convites, decidem que assistirão aos fogos juntas, apenas as duas. Brincam que desse jeito certamente alcançarão a felicidade eterna. E em determinado momento, uma amiga quase escuta a conversa, mas acaba sendo convencida de guardar segredo. Enquanto isso, o nosso prota-cabação aí escapa da movimentação e se refugia na biblioteca. Como não marcou encontro com ninguém, passear sozinho pelo festival seria bastante constrangedor. Ali pelo
pelo menos ele encontra um pouco de paz. Só que essa tranquilidade aí acaba quando seu ouvidinho de fofoqueiro acaba escutando duas alunas conversando entre as estantes. Elas comentam o boato de que os vencedores do concurso de Miss e Mister sempre acabam namorando. Segundo a lenda, isso faria sentido, já que seriam o garoto e a garota mais admirados da escola naquele ano. As duas especulam que a Kotoko ou a Amane deve vencer a categoria feminina, enquanto algum rapaz popular como o Kaoru ou Hashiba provavelmente levarão o título masculino. Eu nunca vi esses dois moleques no anime. Depois disso, o casal participaria da festa de encerramento e assistiria aos fogos de mãos dadas, vivendo um final perfeito demais para parecer real. Otaku escuta isso em silêncio. Ele pensa na Amane e na Kotoko e imagina as duas ao lado de garotos como aqueles, e conclui com um gosto amargo no peito que sim, mano, ele é um corno manso, e que ela certamente tem opções muito melhores do que ele. É então que algo estranho desperta dentro dele. Durante todo esse tempo ele acreditou que queria apenas ver as duas felizes, mas se esse realmente é o seu desejo, por que a simples ideia delas ao lado de outra pessoa o provoca tanto? Por que o seu coração fica tão pesado? Por que o seu pênis fica tão durinho? Por que surge essa ansiedade difícil de ignorar? O Takuya não sabe como responder isso, e mais do que isso, ainda não tem coragem de dar o nome ao sentimento que começa a nascer dentro dele.